Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o segundo episódio da quinta temporada, The Ship. E estão aqui comigo hoje Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite, Mariana. Boa noite, Alexandre. E o nosso convidado de honra, à noite também. Boa noite. E Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E o nosso querido convidado, Carlos Henrique Santos. Prazer ter você aqui de novo com a gente, Carlão. Opa, boa noite, prazer maior é meu e estar em tão elegantes companhias. Obrigado pelo convite. Muito bem, hoje vamos falar então sobre The Ship. A história é da Pam Winington e do Rick Kazon. E o roteiro é do Hans Bengler e a direção da Kim Friedman. É de novo aquelas histórias, aqueles pitches, era muito comum nessa época de Jornada nas Estrelas, em que eles pegavam o pessoal que traziam histórias. O Hans Bengler diz que praticamente não sobrou nada do que eles colocaram, mas eles tinham falado sobre eles achando ou resgatando uma nave em radar, que foi o que chamou a atenção deles. O Hans Bengler levou lá para o Aira e eles resolveram comprar esse pitch, que eu acho que combina bastante aqui com esse começo de temporada e com a direção que eles queriam dar para a série a partir dessa quinta temporada. Então eu acho que foi interessante o que eles colocaram aqui. O episódio não é livre de problemas, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí aqui a direção da Kim Friedman, que é o quarto episódio que ela dirige. Ainda ela vai dirigir mais 2 episódios nessa temporada, né? O Northern Battle to the Strong e o Blaze of Glory. Muito bem, então vamos começar pelo nosso convidado de hoje. Carlão, diz aí mais ou menos assim, o que você acha de The Ship? Eu esperava que você falar por último para tirar a cola de vocês, mas vamos lá. Não, desse episódio que ele, para mim, ele é um pouco despretensioso, eu acho, ou talvez não seja um episódio que aspirasse ser um episódio fenomenal, mas acho que no final ele acaba funcionando bem. Tá? Tem problemas, como você falou, para mim, talvez o que mais me incomode no episódio seja alguma coisa que nem deveria mais incomodar, porque esse clima de excursão festiva que às vezes a gente vê do pessoal de Deep Space Nine zanzando pelo quadrante Delta, depois de tudo que a gente já viu em episódios anteriores, isso não me parece fazer muito sentido. A gente vai esticar um pouquinho mais essa questão da motivação, eu acho ela muito frágil, mas isso é algo que eu acho que já faz parte do contexto da série, não adianta ficar se debatendo sobre isso, senão não tem episódio. No geral, eu acho que o episódio ele tem alguns elementos que eu acho interessantes. A Kim Friedman, que é a diretora, eu acho que ela tinha feito lá o The Search parte 1, que eu acho que é um episódio que funciona bastante para mim nesse aspecto de enclausuramento, nesse aspecto de dar ao espectador a sensação de confinamento. Ele funciona nesse sentido e eu acho que a direção dela faz isso acontecer. Acho que ele se ressente um pouco nas externas e aí não é um problema, é uma característica da época. Eu acho que se ressente um pouco da razão de aspecto 4x3 ali. Eu acho que as externas acabam não funcionando um pouco, talvez essas externas não devessem existir, talvez funcionasse melhor, mas eu acho que ao longo do episódio, acho que a escolha do Muniz, eu acho que ela ajuda. Talvez se a gente tivesse um tripulante que não tivesse nenhuma conexão com o O'Brien, fosse um pouco mais difícil da gente comprar essa relação dos dois. Ainda é meio incipiente, superficial, confesso, mas acho que funciona melhor do que funcionaria se fosse um outro tripulante. Então trazer um personagem de um episódio anterior, se não me engano, acho que é o Starship Down, acho que ajuda. E tem alguns elementos ali ao longo do episódio que vão fazendo com que ele tenha o seu valor. Me incomoda um pouco, eu fico meio incomodado
incomodado não é a palavra correta, mas a questão da morte do Changeling, né, o que aconteceu, se ele já estava doente, se foi por conta do acidente e tal, me parece também um tanto quanto estranho você ver uma nave sem radar voando sozinha, porque acho que a série já estabeleceu que isso não é comum. Me parece também estranho que outras naves não apareçam. A gente tem uma série de pequenas coisinhas, mas se a gente for ficar procurando pelo em ovo, em qualquer série, em qualquer episódio, a gente vai achar. E eu acho que na soma dos fatores, eu acho que eu tenho coisas boas do Cisco nesse episódio, tem coisas boas do Worf nesse episódio. Essa ideia de que de resgatar uma nave, eu acho que tem uma importância, acho que dá uma margem para a gente entender que aquelas ações ali, elas realmente eram importantes, e isso acaba justificando não só o episódio, mas o final dele, que eu acho que é muito bacana. O final do episódio, eu acho que ele eleva bastante o episódio. Então, acho que na média, é um episódio que ele, a uma primeira visita, ele me parece um pouco deslocado, mas ao final eu consigo gostar dele, eu consigo ver coisas positivas, eu consigo ver coisas interessantes do episódio, apesar de enxergar alguns defeitos, mas eu acho ele, na soma dos fatores, um episódio, não diria assim um vencedor absoluto, mas um bom episódio. E você, Castanho? Esse episódio que eu sempre gostei, eu revi hoje, mais ou menos como eu me lembrava, e um aspecto que eu não me lembrava muito bem. Existe, assim, uma patrulha de trama de longa distância, digamos, ou de longo tempo, de que essa nave foi muito importante para a Federação montar a defesa contra o Jyn-Radar. Então, desse episódio em diante, ou de algum, ou pelo menos do Call to Arms em diante, eles têm contramedidas que eles não tinham originalmente. Então, até esse episódio tem várias vantagens que o Jyn-Radar ainda tinham sobre os federados. Eram vantagens bem largas, assim, em termos de escudos, em termos de transporte em condições misteriosas, resistência a campos de força e tal, que eu acho que essa nave ajudou a decodificar. Então, nesse ponto, ela é literalmente utilizada nos 2 primeiros da 6ª temporada. E lá ela tem o seu destino derradeiro. E eu acho muito legal como que ela é discutida de cabeça para baixo, assim. Como é que é apresentada, como ela chegou ao seu fim, aqueles corpos pendurados, aquela interface, não sei, óptica que eles usam, até que tem meme. Eu acho interessante. E eu não lembrava bem como é que isso era mostrado no episódio. Até que ponto o O'Brien conseguiu reativar certos sistemas e tal. Eu não lembrava muito bem desses detalhes. Eram detalhes que eu não lembrava. E essa parte eu acho que foi bem feita, assim, a parte dessa peso que essa nave tem no decorrer da série. Eu já acho que eu já falei sobre isso. Eu acho que episódio que você tem que criar tensão até, digamos, o desfecho, né, o episódio ser dominado por isso, ele tem que satisfazer certas regras, sabe? Tipo, não retornar à estação, não ter esse tipo de bate-papo fora da nave. Ou seja, nesse caso aqui, teria que ser uma estrutura que eles ficassem dentro da nave de radar o tempo todo, basicamente. Se eles quisessem realmente apostar nisso. Eles reclamaram disso, que não ficou tão bom assim em termos de tensão, mas a estrutura do episódio não ajuda. Ou seja, é dizer uma coisa e fazer outra que nunca vai chegar ao que você está querendo fazer. É um negócio meio esquizofrênico, né? Eu acho meio bobo aí. O que eu acho legal, a direção da Kim Friedman, especialmente nas cenas interiores à nave Jyn-Radar, eu acho muito legais, muito criativas. E você tem, às vezes, aquele ângulo holandês que eu particularmente gosto muito, e tem uma justificativa para ele estar presente, às vezes, de maneira constante, que a nave está um pouco inclinada, pelo menos assim eu entendi. E ela filma muito bem aquela parte interna, eu acho muito boa, assim. De modo geral, eu gosto da direção. Eu acho que é um episódio muito legal pro Cisco, ele se defende bem ali no final, e eu acho que o episódio da recuperação ali do Changeling, que estava na nave, até o final, eu acho que ele tem um desfecho interessante. Fica conto de moral, não diria, mas ele começa a ir nessa direção muito mais do que na direção do confronto, de longo termo. Fica mais uma coisa mais reflexiva que eu acho interessante. O Muiz é legal, que é um cara conhecido, mas de fato não existe, a morte dele não tem tanta força como deveria ser para realmente selar como um grande episódio. Falta esse punch aí, mas eu acho que as últimas sequências que a gente vê, tanto da descoberta do Cisco com a Vorta, que hoje em dia eu gosto mais do que gostava na época, eu acho que ela melhorou no meu quesito, né? Ela é uma versão daquele hiper suave Vorta, ela faz aqui, hoje eu já
já gosto mais, e da Dax, e no final que o Worf O'Brien, no caixão fotônico tradicional de Trek. Eu acho que essas últimas sequências, eu acho que vem no episódio bastante bem pra mim. Em termos de situação, é esquisito, eu acho. Eu não sei exatamente qual seria a situação daquela nave. Ela está totalmente fora de rota, provavelmente. O que eles estão fazendo ali? Vale a pena se arriscar tanto pelo minério? Manda a Defiant. É a Kira que vai levar a Defiant. Quem fica comandando a estação? Será que é o Quark? Não sei. Eu não sei muito bem como é que funcionam essas coisas. São coisas meio engraçadas, né? Tanto quanto engraçadas, tanto quanto ridículas, que a gente vê no episódio. E provavelmente tem outras aí. E você, Alê? Olha, eu confesso que nessa reassistida que eu dei pra gente conversar aqui sobre ele, infelizmente esse episódio caiu um pouquinho no meu conceito. Quando eu assisti lá atrás, mesmo nos anos 2000, eu confesso que eu fiquei mais impressionado com o episódio, né? Ele teve mais apelo pra mim. E aí eu tentei, né, achar os motivos pra isso. O primeiro foi a questão do Muniz, da morte do Muniz. Quando eu assisti originalmente esse episódio, eu vinha meio que de uma coletânea de episódios. Pelo menos os que tinham, de forma geral, uma nota melhor, né, dada pelos fãs lá, através de alguns sites de notas. Na época era o SOS, o GELS, enfim. São sites que não existem mais, mas que classificavam os episódios, né, as notas dos episódios de Jornada na Estrela, da série de Jornada. Então, eu tinha, assim, pra mim, quando eu vi o episódio, a participação do Muniz era mais constante. Mas como a gente tá olhando aqui a série episódio por episódio, a gente, né, vê que a última participação dele foi em Hard Time, então já tem um tempo. Então a gente já estava meio que esquecido dele. Eu gosto da participação do personagem, né, do Kiki Muniz. Acho que ele sempre teve uma química legal ali com o O'Brien, né, um ficava meio que provocando o outro. E assim, da primeira vez que eu vi o episódio, para mim a choque da morte dele foi maior. Então, de certa forma, olhando hoje, a gente vê que realmente já não tem mais tanto apelo assim. Ele já não tinha mais tempo de tela. Ele meio que virou um camisa vermelha, né? Um red shirt, né? Como eles falavam na série clássica, na nova geração. Mataram um red shirt de luxo aqui. Além disso, tem algumas coisas que, na época, enfim, acho que minha percepção estava mais arraizada com o que tinha, assim, né, de recursos. E aí eu acho, assim, plenamente desculpável do episódio. A gente tá olhando um episódio de quase 30 anos, mas, assim, fica muito difícil comprar hoje em dia aquelas cenas externas ali. Acho que em momento algum, nessa minha reassistida, aquela nave de cabeça para baixo me convenceu nas externas, tá? Achei muito pobre, assim, sabe? A cenografia que eles fizeram, a representação que eles tentaram fazer da nave ao contrário. Alexandre, me permite uma pergunta? Claro. O que você acha que foi feito ali? Era uma miniatura? Eles construíram alguma parte maior da nave e completaram com computação? O que você entendeu dali? Não, eles não completaram, não. Eles fizeram uma locação mesmo, né? Eles construíram ali um cenário. Eles construíram aquela estrutura toda, você acha? Construíram. Tem até no Companion tem até um esboço, né, feito lá pela equipe lá do John Eaves, né, para fazer a nave. Só que você percebe que o esboço é bonito, é bacana. Mas assim, acho que até por uma questão orçamentária, não deu para construir da forma como eles esquematizaram. Então, por exemplo, teoricamente as asas da nave, uma parte ficaria aparecendo de cada lado, que provavelmente te daria ali realmente uma noção de algo mais real. Aqui, como eles, provavelmente, por questão orçamentária e de tempo, premessa de tempo também, lembrando aí que um episódio era gravado em média a cada 8 dias, e ainda com cenas externas, naquela locação, que era altamente deletéria ali, aquela locação, depois a gente pode falar ali do Canyon Soledad, onde eles gravaram, mas eu acho que, infelizmente, não convence mais, né? Eles fizeram provavelmente ali de compensado e fizeram um revestimento ali meio metálico, que inclusive não ajudou na hora da gravação, porque estava refletindo ainda mais a luz do sol, aumentou ainda mais o calor. Então, olhando essas externas hoje, realmente não me convence, cara. As cenas ali realmente dentro da nave são legais, são bacanas, são bem filmadas. Eles fizeram um esforço razoável para realmente transpor, pelo menos o ambiente interno, como de uma nave de cabeça para baixo. E aí, enfim, colocar aqueles bonecos de radares lá pendurados no teto, outra parte do cenário também, nos corredores, também ajuda. Aquilo ali convence realmente.
excelente, mas aquelas externas realmente, com passagem do tempo aí, infelizmente, na minha opinião, não fizeram bem o episódio. E aí, cara, você realmente tem que ter uma grande suspensão de descrença, porque você tá ali num feeling legal, o Carlos já comentou, você já comentou também, de você tá num ambiente confinado, sob pressão, num planeta inóspito ali, mas quando a gente tem a variação de cenas ali para as transições para fora, parece que quebra um pouco isso, aquele ritmo. E isso, infelizmente, na minha opinião, não fez bem pro episódio. Tem aí algumas particularidades aí, realmente, né? O que os caras estavam fazendo ali naquele planeta, como que a nave de radar foi cair no planeta, porque dá para racionalizar alguma coisa, de repente ela teve um defeito, sei lá. Mas, assim, algumas perguntas poderiam ter sido respondidas, né, durante o episódio. Uma fala aqui, uma fala ali, teria trazido mais clareza para algumas coisas. Então, assim, no âmbito geral, eu continuo gostando desse episódio, tá? Acho que, infelizmente, ele não envelheceu tão bem quanto eu me lembrava dele. Eu tenho, assim, diferente de você, Luiz, eu tenho alguns problemas com a interpretação da Vorta, né, da K'Ehleyna. Acho que a Caitlin Hopkins, infelizmente, não consegue manter o nível. E aí, assim, né, aí acho que talvez não seja muito culpa dela. É que a partir do momento que você está acostumado com o Eun, né, de você ter visto o Eun a primeira vez, acho que a régua fica muito, muito alta. Ela até tentou aqui, enfim, mas acho que, não, infelizmente, não. Acho que ela não estava no mesmo nível aqui do Jeff Combs aqui para encarnar uma Vorta. E depois a gente vai ver também, em outras oportunidades aqui, que o Eun não aparece, que também os outros Vortas também não conseguem entregar da mesma forma o mesmo tipo de interpretação que ele consegue. Então, assim, no final, acho que assim, a gente tem um saldo positivo. O Luiz já comentou aí sobre o que acontece com essa nave, né? A gente vai ver uma continuidade dela ali no final da 5ª temporada, início da 6ª. Acho que é um negócio bem legal, diretamente conectado a esse episódio. Por si só, isso ganharia pontos, né, para ele, para a série como um todo, mas eu confesso que esse episódio me impressionou menos dessa assistida depois de alguns anos. Continua sendo um episódio razoável, assistível, diverte até certo ponto, mas eu confesso que ele caiu um bocado aqui no meu conceito, desde o início dos anos 2000, lá quando eu assisti a primeira vez. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu acho que ele já começa com duas coisas muito batidas, assim, Jornada nas Estrelas, que no fim acaba ficando um pouco repetitivo. Primeiro, a gente tem que realmente ter ali uma suspensão de descrença do porquê que o Sisko tá ali com um runabout. Eles estavam em 9 pessoas num runabout que estava, sei lá, 2, 3 dias de distância da estação, procurando um tipo de minério lá para extrair no quadrante gama. Quer dizer, a federação, onde que tá com a cabeça? Eles sabem que eles estão com um problema lá com o Dominion, os caras já falaram que não querem ninguém no quadrante gama e eles continuam indo lá. Então é meio esquisito. E é aquela coisa, é o mundo pequeno, tem que ir todo mundo. Aí ok, aí ficou o Odo, a Kira e o Bashir e o Quark na estação, mas o resto foi ali, pô, não tinha ninguém para fazer essa viagem até lá e essa fazer missão, o estudo, né, no planeta. Não, e depois a Kira vai, velho. Não, sim, Não, mas assim, pô, se o cara tá indo lá para um lugar desse que, ok, é um lugar que em geral é longe da área do domínio e tal, mas enfim, é sempre meio esquisito. Aí tem que ter suspensão de descrença mesmo, que eles que foram e beleza, e segue o barco, porque se você for ficar pensando nisso, você já vai achar o episódio ruim já logo no início. Então beleza, eles estão lá e ok, tinham só eles para ir e vamos nessa. E a outra coisa que é super batida, que é aquilo que a gente já está super acostumado, que aí a série clássica fazia muito isso, que vocês já citaram aí, os camisas vermelhas. Chega a ser engraçado, porque quando você vê eles ali que o negócio vai começar, você já sabe quem vai morrer. Você sabe que alguém vai morrer e que, obviamente, não é ninguém do elenco principal. Então, assim, ficou determinado que todos que não são do elenco principal são dispensáveis. E é que a gente vê que eles matam os 3 do Runabout e os outros 2 que estavam no planeta. Agora, claro, aí eles tentam fazer uma coisa aqui, fazer uma ligação do Muniz com o O'Brien, então é interessante que ele já tinha aparecido antes, né? Ele aparece em Starship Down e em Hard Time, mas não sei, eu fico um pouco assim pensando que no fim me incomoda eles terem matado o Muniz, porque o payoff da morte dele para mim é 0, no fim das contas. Embora levante uma discussão interessante, principalmente na conversa final lá do Sisko com a Dax,
Mas eu não sei, eu acho que eles não usaram tão bem, acho que a situação não ajudou muito, porque no fim das contas, se a gente for ver, só a morte dele realmente a gente poderia colocar como se o Sisko tivesse alguma responsabilidade, né? As decisões que ele tomou fizeram com que o Muniz acabasse morrendo, porque as outras foram antes dele começar a conversar com a Vorta. Então, nada do que ele pudesse ter feito antes poderia ter alterado qualquer coisa. Eu acho que se eles queriam seguir com essa história, se a intenção deles no final era toda essa discussão dele com a Dax, da questão de o Dominion e a Federação não tem confiança no outro e as pessoas morreram por conta dessa falta de confiança, tal, a não ser que a gente fique pensando que ele estava dizendo já desde antes, que é algo que já foi estabelecido da relação deles em que não há confiança. Só que meio que fica parecendo que é, na realidade, exatamente o que aconteceu no planeta. Seria a ação do planeta que eles não confiaram no outro e que levou à morte de todos ali, dos Jem'Hadares. Mas, enfim, acho que isso merecia ter sido melhor colocado. E uma outra coisa é essa questão aí dessa nave, por que ela estava ali, por que o transmorfo estava doente e morrendo. Eu não sei se exatamente aqui eles já tinham noção que eles iriam utilizar a coisa da seção 31 ter infectado, não seção 31, porque até agora a seção 31 nem existia, ela vai passar a existir muito lá para frente, mas que assim, que a federação ou a frota teria infectado os transmorfos através do Odo lá em Homefront Paradise Lost, mas assim, se eles tivessem feito uma ligação aqui, não, essa nave estava vindo do quadrante alfa, por isso que estava longe do território Dominion. Acho que teria trazido mais elementos aqui, mas acho que como eles não tinham ideia nenhuma, isso eles só simplesmente jogaram, ficou pelo alto ali. Eles não podiam fazer o transmorfo estar são, porque se ele estivesse são, ele teria saído dali, teria matado todo mundo e teria resolvido a questão. Então colocaram ele ali doente e tal, e ficou aquela coisa. Mas eu acho pena que eles não tenham escrito de uma forma que no fim das contas faria um gancho porque a gente vai ver para frente, né? Da mesma forma que eles utilizaram aqui essa nave e que realmente vai ser muito importante lá em A Time to Stand in Rocks and Shows. Aliás, esse episódio ele tem vários ecos, né, em Rocks and Shows. Não é somente o uso da mesma nave, mas a situação, até o local da gravação foi o mesmo, né, que o Ale já falou, que foi no Soledad Canyon, que aliás acho que era o horror de cada um que tinha que filmar lá, porque eles já tinham filmado The Homecoming lá, né, o Cardassia 4, onde a Kira e o O'Brien vão resgatar o Linalas, nessa locação. Depois em Discretion, a Kira com o Ducati também. E aí vai ser ainda gravado lá Rocks and Shows, que falaram que foi, acho que, o pior, né? Aqui nessa gravação estava 51 graus Celsius quando eles estavam gravando. Então imagina o transtorno que não era. Eles falaram que eles jogavam água em todo mundo, começava a gravar, a hora que acabava, que estava todo mundo seco, quase morrendo lá de calor. Até um ator que estava fazendo um Jem'Hadar desmaiou durante a gravação. Eles falam até que estavam gravando, de repente o cara caiu para trás, puf. E talvez até por isso, né, juntou questão de gasto, mais a dificuldade de gravar no local, talvez eles não tenham conseguido preparar um cenário mais a contento do que poderia ser, né? A gente vê ali a foto no Companion, nossa, se eles tivessem feito mais ali daquela nave aparecendo, teria um impacto muito maior do que a gente vê. Aí não sei se vocês querem falar um pouco mais com profundidade, isso que vocês já citaram, que é com questão, eles tinham a intenção de criar essa tensão durante o episódio todo, e é interessante que o próprio Aira faz aqui o meia-culpa, que ele acha que eles não conseguiram criar essa tensão do modo como ele tinha imaginado, mas que assim, no geral os fãs gostam do episódio e acho que eles gostaram menos do que a gente que está assistindo, né? E aí o Hans Baylor também fala uma coisa que vocês falaram, que ter feito o Sisko sair da nave depois que eles entraram ali, que os Jem'Hadares chegaram, talvez tenha sido um erro,
porque se eles fizessem só a voz da Vorta, não se encontrando, não saindo, teria ficado uma sensação pior deles ali, uma coisa claustrofóbica, deles presos, não podendo sair, tendo que resolver tudo ali de dentro. Mas eu também entendo o apelo ali que o Bengler queria, porque eu acho que as conversas cara a cara ali do Sisko e da Vorta são interessantes. Eu acho que, não sei se só ter a voz dela não perderíamos um pouco ali do olho no olho. Eu não tenho problema com ela, eu acho que ela foi ok, mas realmente é difícil quando a gente compara com o Eon, acho que qualquer um ali fica difícil de ficar bom. O que você acha disso, Carlão? Bom, sobre a atriz, eu não vejo grandes problemas, e é exatamente esse ponto que você colocou. Eu não posso estabelecer a regra do Jeffrey Combs para todo mundo. O cara é um fora de série. Eu acho que dentro da proposta do episódio ela funcionou muito bem. Não é sensacional, mas acho que ela não compromete. Eu estava ouvindo o Alexandre comentar, e só uma parte sobre o que ele falou, que assim, a minha percepção do episódio é o contrário da dele. Talvez por isso eu tenha gostado mais agora, porque quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu não me encantei muito por ele, justamente por perceber esses defeitos. Talvez agora, porque eu já tivesse deglutido esses defeitos, eu passasse a me concentrar mais nos outros aspectos. A questão das externas, essa possibilidade da conversa cara a cara seja uma possibilidade interessante, mas ela, em determinados momentos, se você vai levar isso muito a sério, ela parece um pouco patética, porque assim, você está numa situação de confinamento, uma situação em que você está inferiorizado, e a maneira como isso é gravado, e aí eu acho que tem um problema na escolha, você pega o Ulf, ele coloca em cima da nave, em pé, lá em cima, fácil de você derrubar ele de longe ali com um tiro. O Sisko sai também exposto. Então, assim, isso vai diretamente contra a expectativa e contra a intenção daquilo que quer se criar dentro da nave. Então, acho que uma coisa está em contraste com a outra. Talvez isso acabe fazendo com que a gente fique tentando mediar a parte externa com a parte interna. Então, eu acho que sim, eu acho que o episódio funcionaria melhor sem as externas. E aí, eu tinha até feito um comentário lá no início sobre a questão da proporção, porque a gente era o formato de 4x3, mas esse 4x3 ele acaba funcionando a favor do episódio na interna, porque justamente você consegue ter uma sensação maior de confinamento por conta desse espaço menor do frame, da tela. Então isso acaba funcionando. Então, tecnicamente, até essa decisão, ela não faz muito sentido, porque você não tem essa possibilidade de fazer essa escolha para as externas. Então eu penso isso, eu acho que essa decisão, eu acho que compromete mais o episódio aí, o que talvez faça com que ele perca um pouquinho, esse lado. Por outro lado, também eu sou roteirista, esse tempo ele ocupa um espaço importante do episódio. E para que você mantenha o nível de tensão adequado, essas partes internas elas também não poderiam se estender demais. E eu sou a favor disso, tá? Eu não mudei de opinião. Eu acho que as cenas externas talvez elas tenham feito mais mal do que bem o episódio, mas eu fico pensando que talvez a engenharia para você escrever esse episódio todo dentro da nave, talvez causasse um problema, não sei. E aí eu tenho uma parte que você comentou, Eric, que eu concordo, mas discordo. Não é que discordo. Essa parte dos Red Shirts e dessas mortes, da maneira como elas aconteceram, realmente elas acontecem em todos os episódios de Jornada nas Estrelas e toda hora tem alguém que morre. Eu acho interessante que nesse episódio eles tenham feito essa referência. Eu acho que essa parte do Sisko ali no final talvez seja um meia-culpa em relação aos milhares, ou não digo milhares, mas as dezenas de Red Shirts que foram se perdendo ao longo dos episódios à toa, sem nenhum tipo de... o cara morreu, tá bom, morreu e tal, e vambora. Eu faço um comentário sempre que a gente comenta sobre o The Best of Both Worlds, que os caras chegam lá no planeta e descobrem que a colônia inteira do planeta foi arrancada lá pelos Borgs e de tarde depois vai todo mundo jogar pôquer. Então, assim... Eu acho que esse episódio, ele de uma certa forma, se não consegue fazer isso plenamente, eu acho que ele entende isso. Ele entende e tenta usar isso a favor dele. E eu acho que essa cena final do Sisko, ela tem o seu valor por conta disso também. E tem, acho que a parte
que o Luiz comentou em relação à questão do Cisco. Eu acho que ele tem um momento muito legal ali, no momento que ele vai parece que as coisas estão indo assim, dando um passo atrás, a parte interna aqui do episódio, onde você tem essa sensação de confinamento, e acho que os bombardeios funcionam bastante nesse sentido, desse sentimento de estar preso. Usar a analogia do submarino sob cargas de profundidade, deve ser uma sensação bastante desagradável, é o que eles tentam reproduzir ali, e isso vai causando impactos em cada um dos personagens, e é legal você ver como é que cada um responde, né? A Jazz é nervosa tentando fazer piada fora de hora, o O'Brien preocupado com o Muniz, o Worf, pô, cara, o cara vai morrer, tá? E aí começa aquela discussão toda, e nesse momento acho que o Cisco ele tem um papel importante, e acho que ele cresce muito. A parte em que ele veste ali de verdade o uniforme de capitão, dá expor em todo mundo e bota todo mundo para trabalhar. Eu acho que isso tem um payoff bem legal para o Cisco. Então eu vejo desses são uns pontos assim que eu acho que me vieram à mente agora desses comentários que eu ouvi de vocês. Né? Eu acho que não tem headshot nesse episódio. Na realidade, eles tentaram fazer uma coisa contrária à tônica do headshot. Headshot é aquele cara de vermelho, às vezes não tem uma fala, chega numa missão que às vezes é completamente inconsequente, ele morre de maneira completamente inconsequente, e isso aí virou uma marca negativa de Star Trek. Virou como o cérebro de Spock e outras coisas de Star Trek, uma coisa jocosa. Aqui você tem uma missão que o Generalato está muito contente que conseguiu essa nave. O Generalato está muito contente, é uma missão de peso. E o Cisco, ele inaugura uma tradição na série, que por mais 6 ou 7 episódios acontece, de fazer listas de baixas, discutir a missão, lamentar, sentir essa perda de uma maneira ou de outra, que aquelas vidas tiveram valor, que eles tinham orgulho de vestir o uniforme, tá? E isso é colocado aqui, digamos, ao piloto dessa tendência, e o Cisco, eu acho que ele faz muito bem. Na realidade, ele, desde esse momento aí que ele tem que dar o tiro pra cima, digamos assim, dentro da nave, que tá o Worf e o O'Brien se pegando, e eu já dizia, falando uma piadinha muito fora de hora, ele consegue ter presença, mostrar quem está em comando. Ele praticamente ordenou o Muniz para não morrer, bem Cisco de fazer, e ele lembra cada personagem, cada oficial que morreu. Ele sabe dizer uma coisinha ou outra de cada um. E eu acho muito legal. E outra coisa, ele demonstra força quando a Vorta fala: você acredita em alguma coisa? Ou ele lamentando a falta de confiança, ou ele permitindo que ela colete lá os restos mortais, digamos, lá daquele changeling. Ele consegue modular a voz de uma maneira que ele tá ali, ele tem sentimento, apesar de ter aquela presença de comando tão grande que ele tem. E eu acho bem legal. Pro Cisco é um episódio legal. E pra série, essa tradição das listas, Siege of AR-58, In the Pale Moonlight, Far Beyond the Stars, entre outros, de ir contra a coisa do headshot. Na realidade, eu só acho que o Muniz, eles tentaram um cara que desse uma pancada, porque a regra é que quem tá, se não aconteceu nada nos bastidores, quem tem crédito de abertura não vai morrer. Isso é meio que a regra do jogo. Então você vai colocar um cara, esse cara aqui você vai conhecer um pouco mais, você vai mostrar que ele é importante para os outros personagens regulares, você vai desnudar ou vai desvendar alguma faceta daquele personagem regular, etc, etc. A crítica, no caso do Muniz, é que falta peso aqui. Eles até tentam, tem até um momento que é razoável, em que ele, já delirante, ele confunde um bombardeio com uma memória dele assistindo um festival de fogos de artifício. Aí ele começa a delirar e confundir o O'Brien com o papai, não sei o quê. Não é a coisa mais brilhante do universo. Entendeu? Mas eles tentaram ali dar um jeitinho ali, mas infelizmente no final não tem aquele impacto, não é? Tô com um pouco de dificuldade para lembrar assim um personagem menor que morreu que a gente lembra mais. Eu poderia citar Cito Jassa, porque aparece muito pouco em tela, mas pelo menos ela aparece em 2 episódios. Eu acho que do jeito que é apresentado lá, você sente muito mais a perda dela, através do Worf, no caso, naquela situação. E diretamente também. Em DS9 eu teria que pensar um pouquinho mais. Não num convidado cheio de sinos e apitos, tipo o Maritza lá. Eu tô falando assim, um cara que apareceu em alguns episódios e se perdeu, e a gente sentiu a falta dele. Eu tô com dificuldade de arrumar aqui um nome. Mas o caso do Muniz, eu acho que falta aquela pegada maior.
Isso que faltou, eu acho. Eu acho que a questão do Muniz, como eu já comentei, é que, na verdade, fazia tempo que a gente não viu o cara em tela. Então a gente acaba esquecendo dele, porque ele era um bom personagem para ser usado dessa forma. Mas acho que talvez faltou um setup para matar ele, entendeu? Tipo, um episódio antes ou 2 episódios antes ele aparecer. Me lembra um pouco a trilogia do Círculo. Sim, No aquela início. que... Exato, assistente do O'Brien. assistente do O'Brien, Não, isso seria In the Hands of the Prophets. Perdão, é isso, In the Hands of the Prophets. Exato, final da primeira temporada. É porque era para ser a mesma, né? Ela aparece uma personagem antes, mas aí eles não gostam, eles trocam a atriz e trocam a personagem, e no fim ela acaba aparecendo só In the Hands of the Prophets, mas era para ter sido a continuação da outra que apareceu anteriormente, né? Isso. Então, eu acho que faltou porque, de novo, quando eu assisti lá atrás, eu não estava com todos os episódios na ordem assistindo. Tinha um hiato ali, 2, 3 episódios, muitas vezes. Então meio que eu assisti Hard Time, depois assisti acho mais um ou outro, e aí já o final da temporada, e aí já entrou praticamente o The Ship logo depois do episódio da semana, de início, né, dessa quinta temporada. Como é que é o nome mesmo? Dos Klingons lá? Apocalipse Rising. Apocalipse Rising, exato. Então, eu acho que faltou isso. Faltou a gente voltar a se acostumar com o personagem. Ele tava sumidão, aí ele apareceu de repente, aí o palco começa a quebrar, você fala, ih, rapaz, isso não vai acabar bem pra esse cara, não. E, cara, assim, o Luiz, assim, eu entendo o que você disse, mas assim, cara, com todo respeito, tem muito jeitão, cara, de headshot, cara, que vai acontecer alguma coisa com o cara. Me lembrou muito, assim, cara, algumas passagens da série clássica, entendeu? Que você vê lá um cara, aí o cara troca às vezes umas palavras lá com o Kirk, ou então alguém comenta que o cara, vamos levar o cara tal, não sei o que, e o cara morre lá na missão. Então acho que... Mas mesmo o Kirk tem episódios, tipo Balance of Terror, que ele fala um pouco daqueles personagens que morreram. Eu acho que o headshot clássico é aquele que você mal sabe o nome. Entendeu? Que entra e sai, você não sabe o nome, você nunca ouviu falar, entendeu? Quando falo Red Shirt, eu penso nesse. Aqui eu acho que eles tentaram fazer uma coisa contrária ao Red Shirt, inclusive. Aqui eu acho que tem as duas coisas, né? Porque tem o outro lá que... Primeiro, os 3 do Runabout, que explodem, e a gente vê só um pouquinho da Roya, que ficou ali responsável lá no Runabout. E aí depois, no planeta... Tem o cara que já, quando o Genradar chega, ele já toma um tiro e morre, e aí depois o Muniz toma um tiro, mas consegue ir lá para dentro. Então, acho que eles fizeram essas duas coisas que a gente vê muito, que é o Red Shirt clássico e aquele em que eles aparece, é um cara que praticamente nunca aparece ou que nunca apareceu e começa a aparecer um pouquinho, que faz com que a gente, ou tenta fazer com que a gente crie uma certa afinidade por aquele personagem para poder matá-lo no final, né? Porque o episódio começa com o O'Brien e o Muniz conversando, e aí a gente já vê que é um cara que a gente já viu antes, então tem ali uma intimidade dos dois na conversa e tudo, você acha bacana eles se conversando e tal, mas assim, realmente, assim, corrigindo um pouco do que eu falei, tem isso daí no começo, eu acho que Deep Space Nine não escapa desses clichês, vamos dizer assim, que a gente tem em muitos episódios de Deep Space Nine, mas aí, claro, Deep Space Nine tem essa coisa da continuidade, da serialização, de querer elevar o nível de algumas coisas que no final realmente eleva. A gente não vê um capitão sentando e conversando e falando do cara que morreu ali. A gente não tem isso. É muito difícil a gente ver. Não concordo, Mara. Eu acho que se fala menos. Os caras ali, foi o que eu falei no começo, se não é personagem principal, é dispensável. O cara morre, pode ter ali alguma coisinha, mas depois você nunca mais ouve falar, ninguém fala nada. E eu acho que Deep Space Nine faz isso melhor. Ele começa a propor aqui isso daí, como o Castanha falou, né? A gente vai ver logo mais uns episódios aí, a gente vai ver em Nor the Battle Through the Strong, a gente vai ver de novo esse tema, digamos assim, né? E depois em The Siege of HR 558, em The Pale Moonlight. Então eu acho que ele
ele começa a colocar esses elementos que a gente não tem. Essa discussão aí da Dax e do Sisko no final, do como ele se sente culpado por essas pessoas que morreram, e a Dax coloca, pô, mas eles sabiam onde eles estavam, eles se alistaram para isso, então a morte no cumprimento do dever, a nave era importante, então os caras sabiam disso, muito embora os primeiros que morreram ali, e essa é um pouco a minha questão com o episódio, né, porque eles queriam discutir sobre isso, mas a missão toda, o Sisko não teve muito, digamos assim, ação inicialmente em relação à morte do pessoal no Runabout. Eu acho que isso enfraquece um pouco, mas eu acho que essa coisa da perda dessas pessoas, que na realidade tem uma ligação com esses personagens, eram pessoas que eles conheciam e que eles interagiam. Eu acho que aqui mostra isso melhor, mas poderia ter sido mais ainda. Eu acho que em outros episódios depois eles conseguem mostrar isso de forma melhor. Então, mas você aborda o tema como se isso não tivesse sido tratado, né? Na verdade, isso é meio que um argumento do Hans Beimler. Ele disse que nunca tinha visto em história de jornada, uma tratativa dessa, tal. O que não é verdade, é uma incorreção. Ele não conhece a série. A gente tem incipiências disso na própria série clássica. O Castanha já comentou aí o Balance of Terror, que o Kirk tem que lidar lá com a morte lá do subordinado dele, que ele ia casar o cara e o cara morreu, né, no episódio. Tem outras, vamos dizer assim, cenas também onde o Kirk é impactado, né, diretamente pela morte lá dos subordinados dele. Em What Are Little Girls Made Of, em Friday's Child. Agora, tem um episódio inteiro da Nova Geração, da terceira temporada, The Bonding, que a tripulação inteira é impactada pela morte lá de uma tripulante. Que eles têm que comunicar lá pro filho da tripulante, né, que ela morreu. E aí cada um reage de um jeito, cada um se mostra impactado de alguma forma. Ainda tem em Lower Decks, o Luiz também já comentou, o impacto disso na tripulação, no próprio Picard. Então, assim, não acho que isso seja novo em Jornada. Eu acho que, assim, tem uma roupagem diferente? Tem uma roupagem diferente. Levou-se em consideração um personagem já existente, que a gente já tinha visto antes. Tem uma certa continuidade? Tem uma certa continuidade. Vai ter mais continuidade depois? Vai ter mais continuidade depois, com certeza. Comparativamente às outras séries, esses elementos realmente têm mais. Agora, isso não é inédito em Jornada, entendeu? Isso teve. O problema é exatamente esse. Acho que o Carlos já comentou isso também. É que a gente tem alguns episódios que querem tratar disso, como esse quis tratar, e a maior parte dos casos eles não tratam disso. O Carlos comentou aí em Best of Both Worlds, os caras foram jogar pôquer. Em Caretaker lá, pô, os caras perderam metade da tripulação sênior quando foram pro quadrante Delta lá, né? A Voyager foi parar no quadrante Delta. Pô, morreu o doutor, morreu lá. É como se tivesse morrido, né? Se fosse comparar. O Bashir, morreu lá uma outra enfermeira conhecida, morreu o segundo em comando, a Kira tivesse morrido, entendeu? Morreu uns 3 ou 4 oficiais sêniors lá, né? Que aí foi trocado lá pelo doutor holográfico e pelos oficiais maquis. Pô, cara, assim. E aí tudo acabou o episódio lá, tudo bem, tal, todo mundo sorrindo, vamos voltar para casa, tudo certo, jogaram para debaixo do tapete. Então assim, eu acho que o problema é esse, Jornada é meio, como que eu vou dizer, o Castanho usou aí uma palavra certa, que é assim, tipo assim, cada hora trata do assunto de um jeito, na psicologia tem um termo para isso. Ad hoc? Não, que tratamento ad hoc? Não, é o tratamento, tipo, assim, é a pessoa que cada hora tá pensando de um jeito, pensa de um jeito, depois pensa de outro. Esquizofrênico, jornada esquizofrênica. É esse o termo, entendeu? Não, Alexandre, eu acho que você está dizendo é que, não sei, vamos ver, é que talvez pela herança episódica de Star Trek, se acostumou a você ter grandes mudanças na situação e você não ter uma consequência que lastreie aquelas mudanças. Por exemplo, essa coisa de Voyager que você mencionou. Tem uma mudança drástica, tem uma mudança mais drástica nos bastidores ali pro último ato do piloto, e a gente não nota a gente não sente aquilo lastreado, que realmente são seres humanos passando por esse nível de mudança, assim, seguidamente, entendeu? Então isso eu acho um problema. Eu acho que talvez esse seja o maior problema. E os Red Shirts são meio que um efeito
talvez o efeito menos nobre disso daí, que é aquela coisa, pega essa meia dúzia aqui, eles vão morrer. A gente, de novo que eu falei, a gente não vai aprender nada sobre os regulares não vão morrer, a gente não vai aprender nada de novo sobre eles, esses caras vão morrer, a missão pode ser bunda, pode ser boa, esses caras vão morrer, o Kirk não vai falar nada, não vai refletir sobre essas mortes, não vai escrever uma carta para a família, não vai se pensar na família deles, e daí vai. Ou seja, várias situações extremamente humanas, meio que você abre mão. Então, tem esses exemplos sim, anteriores a DS9, mas eu acho que DS9 fez uma coisa, talvez até pela situação da guerra, ela pensou em fazer uma coisa talvez um pouco mais consistente nesse sentido, que é até parte da vida do oficial comandante perder pessoas sob seu comando, o que ele vai fazer com ele, inevitável cartinha, às vezes uma corte marcial, às vezes saber viver com aquilo que ele fez, e daí vai. Então isso aí eu acho que faz falta realmente. Fica um pouco engraçado às vezes. Por exemplo, eu acho o mais engraçado aqui é o cara que tá no planeta sem seu Munhas. Eu nem sei o nome, pra você ver, né? A gente sabe pelo que o Sisko sente, mas os nomes eu não decorei, não. Ele tem uma linha, ele fala uma coisa engraçadinha que eu não lembro bem exatamente o que é, logo depois ele morre, entendeu? Esse já parece que é um pouco mais debochado. Pelo menos pareceu ser competente ali, comandando ali o explorador. Os outros dois não falaram nada. Então, diretamente, a gente vai ter alguma coisa indiretamente. Eu gostei da fala do Sisko com a Dax, aquelas trocas ali, porque, se eu não me engano, existe uma entrevista do Avery Brooks, quando ele começou na série, ele fala aquilo ali. Ele fala que quando ele começou na série, ele começou a colocar as pessoas um pouco distantes, como se fosse um oficial comandante. Então isso aí é meio que confunde o ator com o personagem. Interessante ele falar isso, como o Sisko. E aí eu comecei a prestar atenção, realmente ele falou isso uma vez numa entrevista, acho que é isso. Aí continuou o desenvolvimento, eu acho bastante interessante. Tem a ver com a série, tem a ver com os bastidores da série, talvez. E eu realmente gostei bastante disso. E eu gostei muito da atuação do Avery Brooks, assim. Às vezes ele fez uma coisa mais sensível, ele realmente tá se importando, em momentos bem forte, em momentos ele entende ali o drama ali até dos inimigos, e eu acho bem legal no pacote geral. É claro que é aquilo, Star Trek talvez deixe uns espaços para outras séries ocuparem. Às vezes eu reclamo de Star Trek, não tem isso, não tem aquilo, mas outras séries têm isso e aquilo. Então, às vezes, se não existem esses espaços, talvez não existisse outra série. Então, não sei, mas eu acho que o Red Shirt já é tipo o negócio do cavalo que ele põe pra fora, já é um negócio em degradação já é o caso mais lamentável dessas coisinhas aí de Star Trek que a gente acha que a humanidade, por incrível que pareça, fica um pouco de lado, né? A humanidade mais visceral, mais do dia a dia, mais mundana. Às vezes a gente, mas esses caras são humanos mesmo? Pô, aconteceu isso tudo, ninguém vai, cara, o negócio tá difícil, hein? Caramba, fulano morreu, cicrano morreu, e a gente não vê essas cenas, a gente fica estranho, a gente sente nos ossos que está faltando alguma coisa. Talvez seja esse o grande problema. Então, mas no caso aqui, o meu comentário não foi uma crítica direta sobre essa cena do Sisko com a Dax. Eu gostei também da cena. E eu acho que falta isso, né, de forma geral. Só que o Hans Beimler não pode falar que isso não tinha em Jornada antes. Porque não tinha, assim, categoricamente, ele tá falando besteira, ainda mais para um produtor. Então, exato. Isso mostra desconhecimento dele de forma geral. O categórico é uma armadilha, sempre. Então. Cuidado, né? Outra coisa, eu digo que Jornada é esquizofrênica porque, assim, se isso fosse uma decisão tomada desde o início da série, seria uma coisa bacana. A gente viu em Deep Space Nine mesmo, The Way of the Warrior lá, quando eles vão resgatar lá o Conselho de Etapa lá, que a Defiant é atacada, depois que morrem uns caras lá. E a gente não vê o Sisko também fazer uma análise de consciência em cima dos caras que morreram ali naquela missão. E agora faz, entendeu? Foi legal ele ter feito aqui, mas esqueceram de fazer até a 5ª temporada? Então acho que sim, acho que Jornada é meio esquizofrênica nisso. Você pode botar a responsabilidade em cima de 26 episódios por temporada. A primeira vez que uma série realmente decidiu se serializar, e aí isso vai se sofisticando com o tempo. Você e a Mari já deram aí algumas pistas do que vai acontecer em alguns episódios, que são coisas legais. Porque a questão da guerra potencializa esse tipo de reflexão também. Sim, mas a própria história meio que conduziu um pouquinho. Querendo salvar um pouco a pele do Sisko,
tentando salvar um pouco, não tentando salvar, mas assim, é porque ele não precisa ser salvo, mas que nessa linha do que o Luiz estava falando sobre a questão do Cisco, assim, colocar os oficiais em risco faz parte do papel do comandante. Então, da mesma maneira que como o Adax coloca, quando você se alista nessa hipotética frota estelar, você sabe que você está correndo um risco, o papel de comandante, o papel de capitão, ele solicita que de vez em quando você vai colocar pessoas em situações que, inclusive, você sabe que elas irão morrer. Agora, no momento, pensando na mitologia de Star Trek, isso, inclusive, no começo da série, não era uma realidade tão grande para o Cisco. A situação da Federação naquele momento era uma situação de paz. Existe o risco? Existe, mas era um risco mais controlado. Na medida que você vai entrando numa situação de conflito aberto, e isso vem acontecendo com mais frequência com o Cisco, eu imagino que possa ser justificável que ele vá se cansando disso. E aí talvez esse seja um momento em que ele tenha parado para refletir um pouco sobre isso, até pela situação, porque, tudo bem, ali naquele momento, com ele, só estava ali o Muniz. Mas talvez o participar desse rito de passagem ali do Muniz para o Sto-Vo-Kor, ele é algo que não é comum para o comandante, porque, em geral, ele não está ao lado de quem morre. Ele manda o cara numa missão e o cara não volta. Ou, às vezes, são mortes mais antissépticas. Ou, talvez, também, em alguns momentos, não haja, como naquele momento, havia a esperança de salvar o Muniz. Eu não estou entrando aqui no mérito de como isso foi trabalhado, mas pensando só nesse ponto. Num determinado ponto, havia uma esperança de que o Muniz talvez sobrevivesse. E aí, na medida que o Cisco ele acompanha esse sofrimento, essa possibilidade de que o personagem saísse dali vivo, e ele não consegue fazer isso, e juntando talvez com outras situações, outras experiências que ele já tivesse lá atrás, eu compro esse momento de reflexão do Cisco e que esse momento talvez tenha sido um momento de cansaço, quase um momento Pike, por exemplo, quando a gente, em The Cage, na conversa com o Boyce, em que ele, olha, estou cansado de mandar gente para morrer. Talvez seja esse o momento Pike do Cisco. Então eu entendo o que o Alexandre comentou, mas eu acho que é muito pessoal. Eu faria toda essa mecânica de pensamento para justificar isso, e porque eu acho que faz sentido para mim, em determinado momento, que você tenha um cansaço e talvez acompanhar o processo de sofrimento do Muniz ali, talvez tenha dado esse start para o Cisco, para ele ter essa consciência mais aprofundada em relação a essas perdas. Porque, assim, como eu falei, né, no começo, essa situação do Muniz é super batida. Isso tem em N episódios de Jornada nas Estrelas. Quando começa a aparecer muito um personagem que não é principal, não é nem recorrente, você sabe que o cara vai morrer. Aí, não sei, pode ser que realmente a minha falta de conhecimento de ter assistido todos os episódios de Jornada nas Estrelas possa estar errada tanto quanto o Hans Baylor, mas ele diz que ele vê que essa cena da Dax com o Cisco é algo que não tinha se visto antes, que isso dos caras morrerem e não se conversar, isso sempre acontecia. Ele acha que ele vê que ele não viu até então um capitão sentando e conversando sobre essas consequências, sobre do tipo, essas pessoas que morreram aí eram pessoas reais, os personagens falam sobre, né, que então, aquilo que ele falou que ele, como chamou, o Muniz tinha data de aniversário igual do Jake, o outro tocava trompete, ouvi uma vez ele tocando, a outra, não sei o que, não lembro o que ele fala 3 coisas, né? Isso é que ele coloca, pode ser que realmente isso já tenha sido visto antes, mas assim, me parece que aqui é algo diferente, e acho que tem a ver pelo fato de cada vez mais Deep Space Nine estar querendo investir na questão de ser uma série serializada, porque isso a gente vai vendo o quanto consequência dessas pessoas que vão morrendo, principalmente pelo fato da guerra, e que a gente começa a ver o quanto isso incomoda e tem impacto, principalmente no Cisco, para os próximos episódios, né? E que realmente antes não tinha, vários outros episódios lá atrás, sempre explode
coisa lá atrás, morre alguém, ou a estação é atacada, ou sei lá o quê, e a gente não viu até então uma meia-culpa, uma conversa, uma coisa mais profunda. Aqui me pareceu algo um pouco diferente. Talvez ele queira dizer que é mais na imensa maioria das vezes não ocorre isso, né? Eu posso dar um exemplo do Balance of Terror, né? Que existe uma conversa que eu considero assim sacrossanta em Star Trek entre o Kirk e o McCoy, que tem a minha fala favorita da série original, que basicamente o Kirk está falando isso, não está falando da perda, mas está falando da tomada de decisões, ou seja, das potenciais perdas de vidas, no caso ali seriam muitas vidas de fato, que o oficial o comandante tem que enfrentar. Ele está falando com o McCoy. Mas eu concordo que isso aí é muito mais a exceção do que a regra, que especialmente na série original, em que os Red Shirts foram consagrados, existe um número de episódios que existe uma certa debilidade aqui com relação às consequências das coisas. Talvez eu vou tentar entender nesses termos, eu acho que fica melhor. Mas, de novo, esse tipo de reflexão pós-perda, pós-aventura, falando especialmente do oficial comandante, em Star Trek, é muito, muito, muito mais a exceção do que a regra. Realmente, a gente menciona esses episódios que apareceram no DS9, que realmente eles chamam a atenção porque tem algo ali acontecendo de diferente. Fora as mudanças dramáticas sem as consequências adequadas, que é uma coisa que, talvez pela natureza episódica, de ter aquele reset que não é um reset button, um loop temporal, mas é o reset do status quo da série, Star Trek sofre disso, e às vezes é um pouco frustrante por conta disso. E falando sobre a Kilana, acho que vale lembrar aqui que inicialmente, na realidade, o roteiro tinha sido escrito para ser a Vorta Aeris, que apareceu lá em Degen Radar, no final da segunda temporada, mas a atriz Molly Hagan não estava disponível, assim como lá no começo da terceira temporada, né, em The Search Parte 2, era para ela ter voltado, no fim a atriz também não estava disponível, e aí eles colocaram lá o Boras para fazer o papel do Vorta, né? Então, infelizmente, eu acho que depois eles desistiram, porque 2 vezes eles tentaram escrever para a personagem e no fim das contas não conseguiram trazer a atriz. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes do episódio é esse embate entre o Sisko e a Kilana. Eu acho interessante no começo, assim, ela coloca como sendo mais, assim, inocente ou inexperiente. Ela fala que é a primeira missão dela. E a gente um pouco entende isso depois que a gente descobre do porquê que ela não quis falar nada, né? Porque a questão ali da proteção aos fundadores, tudo para eles é muito forte. Então a gente vê que ela estava tentando ali não demonstrar, mas de certa forma, no fim das contas, ela acaba demonstrando, né? Porque o fato dela parecer que era inexperiente, meio que depois o Sisko saca que tem alguma coisa muito importante lá na nave. Ele ainda não consegue identificar o que, mas que aí ele passa a não confiar mais ali, ou não confiar de jeito nenhum na Vorta. Mas eu gostaria de saber como que teria sido se fosse a Ares, porque teria sido talvez mais interessante pelo fato deles já terem uma relação passada de desconfiança, né, dela ter enganado ele. Claro que daí aqui os diálogos teriam que ser muito diferentes, né? Eles teriam que conversar de outra forma, porque já teriam uma pré-situação que eles já se conheciam anteriormente. E acho que também teria sido interessante ver se de repente não se vissem frente a frente e fosse só uma conversa, né? Só a voz e tal. Não sei como que teria sido, mas acho que ambas as situações teriam sido interessantes. Mas eu acho que essa é uma das coisas melhores do episódio, que eu acho que culmina numa coisa muito importante, é que quando eles chegam ali no impasse, né, e o Sisko fala, não, a gente chegou no impasse, a gente vai ver isso de novo lá em A Call to Arms, e aqui acho que dá bem o recado de que a guerra é inevitável, e que eu acho que é isso que eles querem demonstrar nessa 5ª temporada e que vai culminar lá
em A Coach Arms e depois na 6ª temporada. Só uma coisa, ver se todo mundo entendeu como eu entendi. Eles não conseguiam transportar o fundador porque ele estava se disfarçando ali de parte da estrutura da nave e eles não conseguiam distinguir essa peça do fundador. Por isso que eles não nem tentaram transportar. Vocês entenderam assim? Eu entendi dessa forma. É isso o entendimento? No meu entendimento, sim. Ele virou um mobiliário lá da nave. Devia estar ferido. E assim, eu não acho que ele estava doente. Eu acho que alguém comentou aí que o Changeling estava doente. Eu não acho que ele estava doente. Eu acho que ele... Ele fala que ele não consegue, que ele não estava conseguindo se manter na forma... Não, mas isso foi só no final, que ele derrete lá. Mas... A questão pra mim ali, Alexandre, é algum problema ele tinha que ter. Porque se um acidente. Eu acho que foi um acidente. Um acidente, pô. O O'Brien fala que os ossos dos caras foram esmigalhados, cara. Não, é porque o O'Brien fala, ó, eles morreram, não sei se foi o O'Brien ou a Dax, fala, ó, eles morreram porque os ossos, osteonecrose e tal, não sei o quê. Quer dizer, os ossos dos caras foram esmigalhados, né? Provavelmente por causa do simulador lá de gravidade da nave lá deve ter ido pro saco. Então... o tal dos amortecedores iniciais. Exato. Mas, na verdade, ok, e aí é uma dúvida que ela é só minha, né? Eu não sei a que ponto esse tipo de problema afetaria um transmorfo. E aí é uma questão minha. Essa questão para mim ela não é, ela é dúbia. Esse acidente, esse problema de aceleração, ele causaria esse mesmo problema, assim, o fato dele estar numa forma sólida, e por que ele estaria numa forma sólida, né, se eles não gostam de estar numa forma sólida? Então tem algumas questões que eu prefiro não pensar sobre elas, sinceramente. Eu acho que não tem respostas. Eu não consigo formular uma resposta para o fato dele estar ali. Acho que a questão do acidente que afetou, que matou os Enradazela, ok, mas eu tenho dúvidas em imaginar que esse mesmo acidente tivesse causado esse problema. Pode ser, mas e também se for o caso, eu acho que assim, a gente está falando de uma questão de ficção e alguém pode sim dizer não, que esse tipo de situação poderia afetar o transmorfo dessa maneira, mas isso é uma suposição. Para mim é uma suposição, isso não fica claro por que ele está naquela situação, entendeu? Então, mas se não for por causa do acidente, para mim fica pior ainda, que aí é mais uma pergunta não respondida. Sim. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, você tem outra pergunta não respondida. Tem várias perguntas não respondidas no episódio, né? O que a nave estava fazendo lá? O que o Cisco estava fazendo lá? Entendeu? Várias coisas. Agora, se você chega e fala assim, não, é porque o Changeling lá estava com algum problema. Porra, mas que problema? Entendeu? O que eu acho assim, o Changeling, ele deve ter uma resistência maior do que os sólidos, mas isso não é ilimitado. Até certo ponto, é igual o Barata, né? Barata resiste à radiação. Mas, pô, se você colocar uma fonte de radiação em cima dela, realmente, ela também não vai resistir, ela vai morrer, entendeu? Tô fazendo aqui uma analogia meio escrota, mas é mais ou menos isso. Então, tipo assim, ele resistiu até certo ponto, entendeu? Se feriu, mas aí precisava de algum tipo de cuidado. E aí a mulher estava desesperada para tirar o Changeling de lá, a Vorta lá, a Kilana, exatamente para dar algum tipo de tratamento, para tirar ele de lá e levar lá para o grande elo para ele ser curado de alguma forma, entendeu? Para estabilizar a estrutura genética dele, enfim, igual fizeram com o Odo lá. Acho que deveria ser alguma coisa assim. Como o negócio demorou, o Changeling não aguentou e morreu. Funciona assim na minha cabeça. Agora, se tiver algum outro motivo para ele estar lá e derreter no final lá e morrer, cara, aí começa a ficar complicado, entendeu? Mais um motivo ainda, tipo assim, mais uma pergunta não respondida, aí fica mais complicado ainda para mim o episódio. Não, o ato final dele é conveniência do roteiro para potencializar ali a morte e tal. Claro. Mas eu suponho que foi um dano mecânico. Ele se esborrachou na parede. A gente viu em mais de uma situação, mesmo não estando no auge ali da doença da seção 31, do vírus da seção 31, a fundadora na forma sólida. Então não é inconcebível que esse fundadora, não sei como é que o gênero funciona nesse troço, tivesse numa forma sólida, e mesmo que não tivesse, seria algo assim, você tem um volume ali de plasma, sei lá como é que é aquilo ali, e se esborrachou na parede, virou uma poça na parede, porque o negócio desacelera numa velocidade transluminal,
sem nenhuma compensação inercial, vai virar uma poça na parede. Então, provavelmente, ao virar uma poça na parede, o volume todo dele virou uma poça de, sei lá, de microns na parede, ele sofreu danos de natureza mecânica. Então, esses danos de natureza mecânica o machucaram. Ele deve ter se esforçado para se disfarçar naquilo ali, tipo, ó, estão entrando na nave, vou me disfarçar aqui de algum jeito e vou esperar o resgate, se vier. Senão eu vou morrer aqui. Então, provavelmente, o dano sim, porque as forças são brutais. Vocês me convenceram. Eu não vi isso lá, mas não quer dizer que não faz sentido. Eu nem sei como aqueles corpos estavam ali como corpos. Eles deviam estar totalmente destroçados nas paredes, eu acho. Eles não deviam nem estar pendurados ali. É que falhou, mas talvez assim, não 100%. Né? Não 100%, tá bom. Ele segurou um pouco, mas não a ponto de ser suficiente para protegê-los. Então, essa teoria dos amortecedores inerciais é uma daquelas coisas que pode pensar muito sobre elas. Então, vamos deixar. The Expanse tem isso, mas é numa velocidade incrivelmente baixa. Eu suponho, pela série como um todo, que eles fizeram algum cálculo. Não é bonito, gente. É brutal o que acontece. Assim, é um troço insano. Imagina nessas velocidades. Dobra 1 para 0 sem amortecer, sem estar o amortecimento. Caramba, nem sei descrever. Então, eu acho que o dano mecânico justificaria o ferimento dele, sim. Eu acho que é muito bruto. Isso é o que faz mais sentido, mas eu viajei completamente. E para mim, de cara, assim, quando fala que ele não estava conseguindo ali manter a forma líquida, e a gente sabe que lá no final da temporada, quando o Odo tá lá com a doença que os próprios fundadores colocaram nele, para ele ter que voltar lá e tal, eles falam que eles não arriscariam teletransportá-lo, porque isso poderia ter uma influência maior ainda na situação dele. Então talvez aqui tenha sido algo parecido. Eles não teletransportaram o fundador, porque eles não podiam arriscar o efeito que o teletransporte teria sobre ele. Então, por isso que eu acho que eles teriam que entrar na nave mesmo para resgatá-lo. Mas também a gente não pode pensar muito, porque, se aqueles Jin-Hadaris entrassem todos ali, rapidinho, eles matavam todos ali, não sobrava ninguém e tava tudo beleza. A trama jeitosinha. Bobeira, né? Bobeira, porque eles podiam ter entrado e destruído todo mundo. A hora que tá o Worf e o Cisco lá fora, eles já matam os dois mais fortes e pronto, entendeu? E assim. Enfim, é muito importante para eles ali, mas a gente consegue conceber isso funcionando, né? Não sei se. Porque assim, o Cisco em nenhum momento deu a entender que ele sabia que tinha um transmorfo ali. Então, a Kilana deveria saber que ele não sabia. Portanto, ele ainda estava escondido, o fundador. Então, se eles entrassem na nave, eles podiam matar todo mundo e estava tudo certo, né? Enfim, isso daí... Então, o sensor foi para achar o fundador, então? Não sei. Foi para ter certeza onde estava? Ou era para ter certeza onde as pessoas estavam ali, não sei. Mas aí são duas questões. O sensor, no momento do sensor, assim, a Jadzia, ela pressupõe que o sensor é para identificar quantas pessoas tem, que tipo de... eu entendo que é uma... Ela pressupõe isso, mas o Cisco, ele não compra isso. Ele tem uma fala ali que parece... Não, mas eles podem estar procurando... Tem uma fala ali sobre isso, mas... Ele está procurando, né? Não, mas isso é depois. Isso é depois, cara. Depois? Isso é depois. Depois. Entendeu? Que ele pressupõe quando na segunda conversa com ela. Exatamente. Quando ela diz, fala, não, eu só quero ter uma coisa, e ela até faz uma pausa, vai ser uma coisa muito importante, que ela, obviamente, ela entrega, que era, ela meio que entrega, mas ela entrega, mas o Cisco não percebe. Ele sabe que tem uma coisa importante ali, mas ele fica achando que é alguma coisa material, algum dado, alguma informação, e não um fundador, né? Um ser senciente e tal. Mas eu viajei completamente, porque pelo que a gente sabe, eu já imaginei que aquele fundador lá já estava infectado, entendeu? Estava doente, e aí a preocupação ainda... Comentário aqui, eu tô com um episódio aqui na frente. Nesse momento aí, a Jadzia, o que ela diz? Ela diz que é um aparelho de espionagem para saber quantos somos, que armas temos. Eu discordo. Eles parecem já saber de tudo. Tá?
Então, e depois ele fala, procura aí o que pode ser, né? Procura de novo, né? Depois da segunda conversa, ele fala, procura de novo. Pode ser aí um cofre, uma chave de criptografia, ele dá uns exemplos lá. Então, logo na sequência disso, há algo nessa nave, algo importante, que eles não querem destruir no ataque. Então, logo de imediato, ele já tira essa suposição da Jadzia, ele já não. É outra coisa que eles estão querendo com isso. Não é isso que eles estão procurando. Não é isso, eles não querem saber sobre nós. Sim, então, para mim, aquele detector ali é um amplificador de sinal, entendeu? Eles querem, tipo assim, eu quero saber exatamente onde o Changeling tá, em que lugar, entendeu? Pra não, eu entendi mais assim. Risco zero pra gente, entendeu? O cara tá na sala de máquina, o cara tá na ponte ainda. Se o cara tá na ponte, quantas pessoas tem na ponte? E vamos invadir lá, cara, entendeu? Vamos invadir. Assim, na minha leitura, eu entendi dessa forma. E eu acho que ele tava lá, o amplificador de sinal, exatamente porque o Changeling tava, sei lá, na forma de um gabinete, de uma cadeira, o que quer que seja lá. Cadeira não tem, né? Na ponte da nave não tem. Era no teto? Era um negócio no teto, né? Então, mas não é no teto, é no chão, né? É no chão, né? Porque a nave tá de cabeça pra baixo. Na realidade, né? Claro, perfeito. Entendeu? Então, sei lá, ele simulou ali que era uma parte do piso, ou sei lá, algum anteparo, ou um monitor, não sei. Ele era alguma coisa ali e provavelmente o sensor de fora da nave não conseguia captar ele como Change, assim como o objeto que ele estava... Se ele se aparafusou no chão, sei lá, para não se ferrar mais, sei lá, não sei, nem sei, gente. Mas é o que o Carlos falou também, não dá pra pensar demais não, cara, senão o negócio não para de pé não, entendeu? Nesse nível de abstração eu acho furada realmente, eu só tava entendendo a lógica básica do porquê que ele tava ali, como é que ele parou ali daquela forma. Tá certo, é o chão, então mas é um ponto mais fácil de entender. E eu acho que realmente ele se machucou no acidente. E na queda, ele se agarrou ali, sei lá, se parafusou no chão, sei lá, para não se ferrar mais, eu suponho. Foi aquela forma ali ótima. Eu não sei se ele ficou daquele jeito o tempo todo, tá? Não tem como saber se ele se moveu durante a estada deles dentro da nave, se ele se enroscou ali, ficou ali paradinho o tempo todo para poupar energia, não sei. Não pode pensar muito, senão não para em pé. É que as regras também do Change são meio variáveis, então eu acho perigoso ficar pensando muito. Fica um pouco ridículo às vezes. Que nem o Odo, lembra do Odo que levava pedrada na cabeça e desmaiava, lembra? Sim, em Vortex. Né? Em Vortex cai uma pedra em cima dele e ele desmaia. Aquilo foi triste. Mas aí foi na primeira temporada. Teve uma concussão cerebral. E aí a gente tem o Worf de novo enchendo o saco. Como o Alexandre já falou em alguns episódios, que sempre colocam o Worf tirando a paciência do Cisco. Aqui ele fica tirando a paciência do coitado do O'Brien, que ele fica o tempo inteiro contradizendo, né? O O'Brien querendo ser positivo e falando que não, que o Muniz vai ficar bem e tal, talvez mais para ele do que para o próprio Muniz, né? Acho que o O'Brien quer se convencer de que ele vai ficar bem e o Worf sendo mais pragmático, né? Não tem jeito, ele vai morrer. Não adianta a gente ficar fazendo com que ele tenha esperança. Mas, assim, é interessante essa visão diferente entre um e outro, do Worf colocar que a honra é mais importante, então ele tem que morrer com honra ali, e o O'Brien, para ele, o mais importante é a esperança, não, o cara vai sobreviver, tal, vai sair dessa. Mas me incomoda um pouco, assim, a insistência do Worf. Parece que ele nunca viveu entre humanos, que eles não sabem como os humanos são, né? Tipo, ele fica meio insistindo numa coisa que ele sabe que não vale para eles. E ele conhece, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a situação também, a gente tem que pensar na situação que eles estão ali, que eles tentaram ali demonstrar, principalmente depois da hora que eles começam a bombardear lá fora, para que eles não se esqueçam que eles estão na situação que eles se encontram, que eles não têm água, que eles não têm comida, que eles estão com alguém ferido lá dentro e que eles estão presos. E aí eu acho interessante como isso vai escalando até que o Worf e o O'Brien começam, quer dizer, o coitado do O'Brien tenta dar um soco no Worf e ele rapidamente é imobilizado, mas eu acho que culmina numa cena
extremamente interessante ali, que o Avery Brooks arrasa ali na maneira como ele levanta a voz, como ele se impõe, como ele fala, como ele dá um basta ali pros dois. E acho que, embora pareça um pouco assim, meio fora de propósito, o Adax fazer uma gracinha, mas eu acho que a gente também pode pôr na conta disso daí, da tensão, do nervosismo. Então, sei lá, às vezes quando a pessoa tá nervosa, ela acaba fazendo uma graça numa situação em que não tem graça, que não é para fazer graça, mas a situação tá tão ruim que você tenta fugir um pouco daquilo. Mas eu acho que, e nessa cena também, né, na sequência, assim, o Cisco vira para ela e fala, não, né, não tem graça isso daí, ninguém tá rindo e tal. Eu gostei bastante, mas acho que o anterior aí do Worf, eu acho que peca um pouco. Acho que eles talvez erraram um pouco a mão. Eu acho que, ver se o pessoal concorda, eu acho que o Worf pensar mais ou menos dessa maneira, eu entendo. Mas ele verbalizar dessa forma, para o O'Brien diretamente e de maneira tão veemente, no outro momento ele se repetir, é que eu achei meio forçado, eu achei exagerado isso. Sim, né? sim. O que vocês acharam? Eu, particularmente, sou um cara que eu sempre pego no pé do Worf, então dessa vez eu vou dar uma colher de chá para ele, porque eu acho que ele sempre é forçado. Eu acho que ele sempre tem um tom que parece que ele está forçando uma barra, mas eu acho que aqui, nesse momento, embora eu entenda a fala de você sobre o fato do Worf nunca ter vivido entre humanos, na verdade ele só viveu entre humanos, mas há uma certa consonância com essa tradição Klingon. Então, para o O'Brien é tão estranho não ter a esperança, não ter essa esperança de que o Muniz vá sobreviver, para o Worf, ao contrário, é muito estranho que, do ponto de vista de tudo que a gente conhece do Klingon, da honra, de morrer em batalha, ser uma coisa desejada por todos, e esse tipo de situação que a gente aprendeu aí ao longo da história dos Klingons, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que não está desalinhado com o personagem. Eu arriscaria dizer que o desconforto, talvez, que isso cause, está muito mais associado à nossa empatia com o sentimento do O'Brien, que é um sentimento humano e nós somos seres humanos. Então, numa situação desse tipo, análoga a essa, qualquer um de nós, a gente está torcendo sempre para que a pessoa sobreviva. É um sentimento de empatia. E talvez dessa empatia venha a nossa irritação com o Worf em relação ao tratamento que ele tem ali com o O'Brien, mas eu acho que ele está alinhado, talvez, com tudo aquilo que a gente possa conceber do que é a cultura Klingon. E acho até que essa forçada de barra dele se repetir está alinhado com o processo que eles estão sofrendo ali de bombardeamento contínuo. E aí cada um deles vai cedendo dentro daquilo que é a sua personalidade. Então, assim, eu faria aqui e aí eu fico, como eu falei, fico com muita vontade para fazer essa defesa do Worf, que eu nunca faço, pelo contrário, mas eu imagino que há ali um constante trabalho do Worf para se conter em relação a coisas que talvez ele não concorde, talvez ele não se alinhe, principalmente estar convivendo com uma tripulação e com pessoas que têm um sentimento diferente, uma cultura diferente da que ele pretende emular. E nesse momento aí em que eles estão sob pressão, a saída da Zia é fazer piada, o O'Brien está preocupado com o Muniz e o Worf destempera, meu irmão. O cara vai morrer, é bom. O cara vai morrer, é bom para ele. Por que você está enchendo o saco? Deixa o cara morrer. Então, eu tendo a pensar que a situação sob pressão ali de todo mundo, e já é uma análise que eu faço e que alguns acabam não concordando muito com a minha opinião, é que independente de ser século 24 ou não, o ser humano vai ser sempre ser humano sob pressão. E aí as coisas, entre aspas, civilizadas vão desaparecendo. Todo o treinamento, toda a educação civilizatória vai desaparecendo no momento sob pressão, entendeu? Então cada um meio que se mostra ali como é, entendeu? O O'Brien meio que tentando manter esperança, mas também mentindo para si próprio, né? O cara tava realmente agonizando as últimas ali. Ele tava tentando se apegar a alguma coisa. O cérebro dele tava compartimentalizando alguma coisa ali, querendo acreditar que o cara ia ficar vivo. A Jadzia usando o sarcasmo dela para esconder, de fato, provavelmente o sentimento que ela tava de medo naquele momento. E o Worf tava no modo fio desencapado, normal, Klingon. Assim, cara, mata o cara aí, deixa o cara morrer.
vamos lá pra fora, entendeu? Quebrar tudo, encarar os caras de peito aberto e vão morrer também, se for o caso, tá tudo certo. E ali, cara, o oficial superior ali, que é o Cisco, chamou os caras da xincha, né? Falou, porra, vamos ser profissional, porra, entendeu? Que porra é essa? Entendeu? Nós somos oficiais da frota, cara. Vamos acabar com essa palhaçada aqui, entendeu? E eu acho isso muito legal. E a gente vai ver isso, de alguma forma, nos próximos episódios que vocês mesmos já comentaram. Do batalhão lá, S558. Daqui a 2 episódios a gente vai ver no Nor the Battle to the Strong lá com o Jake, entendeu? E em outras também a gente vai ver, em outras circunstâncias da Deep Space Nine. E nesse ponto, sim, eu acho interessante. Aqui já foi um ponto. Além desse ponto aqui da discussão deles lá dentro, depois teve a reflexão do Cisco em relação àquilo que ele viu aqui nesse episódio, dos subordinados dele terem morrido e tal. Eu acho isso se encaixa. Dentro do episódio se encaixa. Pode não se encaixar com o que tinha acontecido antes na série, mas dentro do episódio se encaixa. E depois vai se encaixar, melhor ainda, com outros episódios que vão vir. Foi uma correção de rota? Beleza, foi uma correção de rota. As falhas anteriores a gente pode colocar na conta da série, mas aqui estão um ajuste de rota, entendeu? Eles estão tentando, de fato, humanizar mais os personagens, relacionar mais os personagens com vamos dizer assim, com as crises que acontecem. Daqui a pouco vai ter uma guerra. Não existe crise maior do que uma guerra, entendeu? E aí você traz o pior do ser humano, né? A crueldade, né? O medo, o senso de autopreservação, o que isso causa na pessoa. A gente vai ver também repercussões no próprio Cisco. Vocês já comentaram aí, pô, o cara fica vendo listas de mortos. Pô, isso tem um impacto no cara, né? O cara, pô, bicho, isso tem que parar. Ah, mas pra parar vai ter que vender alma pro capeta. Tá, beleza. É isso que tem que fazer pra parar? Então, beleza, vamos parar então, cara. Acho que tem mais a ver com isso. Eles estarem numa situação limítrofe ali, serem humanos ali de alguma forma, e isso ter levado eles a essa situação, de estarem no limite, e aí o Cisco chamar eles na chincha. Pô, vamos agir como profissionais aqui. Tá, então você acha que essa atitude do Worf é diferente daquelas atitudes anteriores, em que você disse que ele estava enchendo o saco, sendo inconveniente? Não, então aqui lá você acha diferente realmente? Eu acho diferente. Eu acho que lá ele estava sendo escroto. Aqui ele estava sendo, no mínimo, desumano, entendeu? É tipo assim, vocês já comentaram, o cara viveu entre humanos a vida inteira. Não dá pra falar que o cara culturalmente não sabe como que é ser humano. Pra mim ele tava sob pressão ali, cara, e ali, querendo ou não, sob pressão a gente mostra muitas vezes o que tem de pior dentro da gente. E aí ele falou, cara, não vou ficar perdendo tempo com esse cara aí, deixa o cara morrer, entendeu? Talvez seja até melhor para ele morrer. E da cabeça dele deve ter passado a seguinte situação. Vamos lá para fora, sair na mão com os radar e se a gente morrer, morreu. Tá. É que começa muito cedo, num momento ainda que a gente não pode dizer que os caras estão sob pressão por mais tempo e que a situação está parecendo que não tem solução, né? E eles insistem demais, né? Ele fica insistindo na tecla. Não, o cara não vai sobreviver, não, o cara vai morrer, não tem jeito e tal, não sei o quê. Então, eu acho que foi meio exagerado, assim. Foi, também acho. E eu acho que foi uma escrita forçada para ter o payoff no final dele com o O'Brien, entendeu? Sim, sim. Esse é um problema para mim de escrita. Como também, sim, eu acho que é. Então, e como mesmo. Também foi para mim um problema de escrita, o que você já comentou, Mari, do Cisco tá se culpando pelos caras do Runabout terem morrido. Cara, não foi culpa dele. Os caras já chegaram atirando o de radar. Ele não ia poder fazer absolutamente nada. Ele podia ter salvo a vida do Muniz e do outro. Nem o outro lá se bobear. Não, é só o Muniz. Não, o outro não dava. Na realidade, chegaram atirando, eles estavam entrando na nave, né? Por isso que aí a gente. Aí nesse caso eu falei assim, só se eles. Assim, me parece que eles estavam olhando só para o que aconteceu no episódio. Mas, se a gente for olhar só para o que aconteceu no episódio, é ruim. Mas como tem uma coisa por trás, que já aconteceu antes, que é essa tensão entre domínio e federação, então talvez tenha mais a ver com isso. Talvez aqui especificamente eles não confiaram um no outro e por isso o fundador, os Jem'Hadares e o Muniz morreram. Agora, os outros não pode pôr nessa conta, mas pode pôr na conta anterior, de como assim, é a própria natureza dos fundadores, de não confiarem nos sólidos e tal, e eles não confiam na federação, e, sei lá, de alguma forma a federação não conseguiu demonstrar
para o Dominion e talvez não tenha agido de forma que desse segurança para os fundadores de que a federação não seria um problema para eles. Na realidade, tudo o que aconteceu desde que eles entraram no quadrante gama é que eles se tornaram realmente uma ameaça ali para o modo de vida dos fundadores, né? E claro, tudo ação e reação. Os fundadores também chegaram botando os 2 pés no peito, e aí pega os cardassianos e os romulanos, que não são pacientes como a federação, que não tem uma visão ali de tentar resolver a coisa na conversa, e aí a coisa escalou de uma forma em que os fundadores botaram todo mundo do quadrante alfa no mesmo saco. Eu consigo entender muito bem que ele se sinta responsável por todas as pessoas que estão sob o comando dele. Para mim, isso é muito, de novo, volto naquela questão, é muito pessoal. Eu não preciso que ele tenha tido uma possibilidade de evitar a morte das pessoas no runabout, ou que ele tenha tomado uma ação que tenha levado essas pessoas à morte. Eu consigo entender, para que ele se sinta responsável por elas. Eu entendo isso. Eu entendo que ele se sinta responsável por cada pessoa sob o comando dele. Entendo até que eu estou exagerando aqui, mas se no momento da missão acontece alguma coisa na estação espacial, eu entendo que ele se sinta responsável. Então, preciso fazer todo esse processo para comprar que ele se sinta responsável pela pessoa, pelo pessoal dos runabouts, não só sobre eles. Mas só esse comentário que eu queria fazer sobre esse ponto. É que a maneira como eles colocam ali, parece que eles estão querendo ligar o fato dele e da Kilana não terem se entendido, não terem confiado um no outro, e aí todo mundo que morreu é responsabilidade dele em função disso, entendeu? Eu acho que faltou um pouco mais ali de conversa sobre isso. Mas sim, eu concordo contigo plenamente, que não importa se ele tenha feito alguma coisa, se qualquer ação dele tenha levado à morte de qualquer pessoa sob o comando dele, não precisa ter isso para ele se sentir responsável, absolutamente, com certeza. Eu acho que você colocou bem. E ele estando fora da estação, se alguma coisa acontecesse na estação, ele se sentiria responsável. Ele fala, por que eu não estou na estação? Eu tinha que ter estado na estação, e talvez se eu tivesse lá, alguma coisa teria sido diferente, né? Então, com certeza. Mas a maneira como eles mostraram aqui o episódio que ficou meio esquisito, assim, se a gente for pensar. Bom, aí eu só tenho mais 3 coisinhas que aconteceram, assim, 3 fatos que eu acho legal a gente deixar registrado, que são coisas que, assim, a gente fica sabendo, ou meio que já sabia, né, sobre os Jem'Hadares e os Vortas. Primeiro é que, assim, para mostrar ali ainda mais a brutalidade dos Jem'Hadares, eles colocam lá que a arma deles tem um anticoagulante que impede alguém de parar de sangrar. Então, quer dizer, a arma deles pode não matar ou vaporizar de imediato, mas faz com que o cara não tenha muita chance de sobreviver, e isso faz com que atrase, porque o pessoal tem que tentar resgatá-lo, tem que tentar ajudá-lo, e acaba focando nisso e perde o foco ali na batalha que eles estão, na realidade. E, além disso, a gente vê aí os Jem'Hadares se matando por não terem conseguido salvar o fundador. A gente já discutiu bastante sobre como os fundadores precisam ter um controle sobre os Jem'Hadares e tal, e aqui a gente mostra mais uma coisa, né, do que é a lavagem cerebral, dizemos assim, que eles fazem em cima dos Jem'Hadares, porque se os caras se libertarem e verem que não tem nada a ver, eles vão ficar mais fio desencapado do que o Worf, né? Como o Alexandre falou. E a última coisa é que aqui, aí eu fiquei na dúvida, é que eu acho que, como eu já vi depois, mas em nenhum momento antes tinha falado alguma coisa dos Vortas serem resistentes a venenos, né? Porque meio que o Sisko fala alguma coisa assim, meio que ele deduz isso, eu achei até meio esquisito. Mas aqui, quando a Kilana recebe ali a bandeja com algo para beber e para comer, tal, meio que parece uma provocação, assim, vocês não têm comida e bebida e eu tenho aqui. E ela fala para ele, não, a gente pode oferecer para você, tal, não sei o quê. E o Sisko
sei lá porque, desconfia que ela poderia estar levando veneno para eles, e a hora que ela come, ele deduz que, não, ela tá comendo, mas ela é imune a isso. Mas eu não lembro se tinha alguma coisa que foi referenciada antes disso, eu acho que não. A leitura que eu faço não é essa, a leitura que eu faço é que algo que possa não ser venenoso para ela pode ser venenoso para ele, porque a fisiologia é diferente. Só isso. Não que eles sejam imunes a venenos. É isso aí. Concordo com o Carlos. Porque a gente já tem o conhecimento. Então me pareceu um pouco que ele já estava assumindo que eles poderiam não ter problemas com veneno, mas de qualquer forma, aí a gente vai ter essa confirmação que o Wei-Yun confirma isso lá em Ties of Blood and Water. E acho que depois ele comenta também lá naqueles 7 episódios lá de Occult Arms até Sacrifice of Angels, quando ele fala lá que eles não enxergam bem, mas ouvem bem. E acho que ele fala também alguma coisa de novo sobre isso, essa imunidade que eles têm a vários venenos. Na verdade, não. Eu assisti esse final de semana. Não, ele fala em Ties of Blood and Water mesmo, que ele fala que os Vortas são imunes a quase todos os tipos de veneno conhecidos. E assim, eu acho que o Sisko não sabia, até pela cara de surpresa dele, junto com o Ducati na cena lá do bar do Quark. Que o cara vira lá o veneno todinho, faz uma cara assim de que negócio nojento e tal. E eles ficam olhando, né, em choque, né? O Sisko e o Ducati ficam olhando pra ele em choque. Pô, como assim, cara? Pô, você tomou um negócio aqui, veneno todo. Ele falou, não, os Vortas são imunes a quase todos os tipos de venenos conhecidos, tal, não sei o quê. Não, e o legal é que ele identifica que o negócio é bem tóxico e toma o negócio mesmo assim. Meu Deus, que coisa nojenta, super tóxica. Os caras ficam olhando, meu Deus, o que você Mas fez, uma cara? coisa que eu reparei na cena do episódio dessa semana, a bandejinha com o salgadinho e a bebida, você imagina que, o Gerardar vai trazer uma bandeja de campanha, pareceu um negócio que você leva no Quark, gente, pareceu um negócio de bar. Entendeu? Eu falei, meu Deus, que porra é essa? Eu achei tão engraçado aquilo. E ela faz o gesto, tipo assim, Gerardar garçom, leva de volta, entendeu? Eu achei engraçado. Deve ter algum tipo de replicador pros Vortas. Sim. Não, deve ter, mas eu achei meio, sei lá, bar no deserto. É engraçada. É engraçado. Eu achei esquisito pra caramba. Podia ser umas caixinhas de ração, fechadinhas. Ela vendeu como se fosse uma espécie de iguaria, né? Eu achei engraçado. Mas isso é tipo interrogatório. Tipo, que você quer vender no meio do deserto? Eu achei engraçado, cara. Eu achei engraçado. Assim, traz lá uns camarão frito aí pro cara, o cara vai sentir o cheiro, vai gostar e tal, entendeu? Tá morrendo de fome. O cara deve estar morrendo de fome e tal. Eu acho assim, é uma técnica de interrogatório, conhecida por nós, né? Os caras provavelmente quiseram fazer algum tipo de analogia. Mas a menção do Luiz é realmente não é a bandejinha, né? É a bandejinha, exatamente. Eu achei engraçado pra chuchu aquilo. Tem com a bandeja. E esse lance que ele comentou, viu? O Vorta vem de garçom, né? O cara deixou de ser brabo, não. Eu gosto. O Gerardar garçom, ele vem com a bandejinha assim, todo cheio de... Todo com jeito, inclusive. Poderia trabalhar até aqui no Rio de Janeiro, aqui no hotel desse aqui, atendendo nos hotéis aqui, que ele tem todo um traquejo para trazer a bandeja. Você vê que ele veio com a bandeja com o maior cuidadinho, né? O Jetas em que é Trancel White, né? Eu fico só imaginando o cara que fez o Gerardar ali, levando a bandejinha no calor de 51 graus lá, entendeu? Eles desmaiou, né? Se bobear foi esse cara aí. Bicho. Porque a Caitlin Hopkins, ela fala que alguma coisa do tipo, que acho que ela estava gravando e de repente o cara atrás dela, caiu para trás, entendeu? Exatamente. Derreteu 51 graus, qualquer carioca suporta isso daí facilmente. Mas não com a maquiagem Gerardar, que os caras têm uma coisa por cima e tal, entendeu? Cidadão embaixo daquela roupa. Gente, não consigo imaginar. Loucura, tipo, ser um inferninho mesmo. E os caras tinham feito ali naquela réplica ali que eles fizeram da nave, aquele cenário que eles colocaram ali, eles tinham colocado uns adesivos, né, para parecer mais que era uma nave e tal, mas não suportou não. O calor era tanto que o
os adesivos que eles colocaram descolaram todos, eles tiveram que tirar. O gerente de produção lá da época disse que estava tão quente que a sola da bota dele derreteu. Caraca, gente. Eu não lembro se foi nesse episódio ou se foi no Rocks and Shows, que ficou mais quente ainda. Foi 53 graus, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que sim. É isso mesmo, ó. Rocks and Shows atingido 53 graus. As temperaturas escaldantes fizeram com que as solas de borracha das botas de caminhada do produtor Steve Oster derretessem. Caramba, cara. Imagina você gravar nisso. É porque ali, aquele vale ali, né, Soledad, que eles chamam ali, aquilo ali era como se fosse um depósito de cascalho. E o cascalho, ele reflete muita luz, absorve o calor e reflete a luz. Aí você bota mais uma outra construção ali, né? Que eles tiveram que fazer ali um revestimento como se fosse metálico para simular a nave. Imagina a quantidade de calor e luz que estava refletindo ali. E normalmente os caras filmam entre 10 da manhã e 4 da tarde, quando é externa, quando é locação. E aqui eles tinham contratado um cara para ser diretor de segunda unidade. É um cara que tinha trabalhado em Voyager anteriormente, no Basics. O nome dele é Louis Race. Ele tinha feito Basics parte 1 e 2. Basics é um episódio lá da transição da segunda para a terceira temporada, o Cliffhanger, que eles também gravaram muitas cenas externas. Então, como o cara tinha experiência, ele era um cara caro na época, porque ele tinha trabalhado no Indiana Jones e o Templo da Perdição, como diretor de segunda unidade. Então, ele era um cara caro para televisão, mas aí contrataram ele. Nessa quinta temporada, eles mudaram vários diretores, a gente já comentou isso. Acho que lá não comentamos, lá no recap da quarta temporada, não foi? Que eles fizeram umas modificações aqui de diretores, né, na rotação de diretores. Sim. Então eles mudaram algumas pessoas na produção também, colocaram lá um novo supervisor de efeitos especiais e contrataram esse cara. Ele era um cara experiente, custava caro, mas assim, eles achavam que precisavam de alguém que tivesse mais conhecimento logístico de produção, principalmente para locação externa. Aí contrataram esse cara, o nome dele é Louis Race. Ele trabalhou lá em Basics parte 1 e 2, ele fez tipo um estágio lá e veio trabalhar em Deep Space Nine. Ele ficou até o final da série. Cara, esse cara, ele falou que tava tão difícil gravar de 10 às 4 que eles tiveram que fazer um outro tipo de cronograma para conseguir gravar entre 7 e 10 da manhã e depois das 4 também. Porque tem uma questão de iluminação, luz e sombra e tal. Então esse horário de 10 às 4 é o melhor para dar menos sombra possível. E aí eles tiveram que dar um jeito. Falou, cara, o calor tá tão grande aqui que a gente vai ter que dar um jeito aqui de gravar nesses horários que a iluminação não ajuda. E se vocês perceberem bem, tem algumas cenas, principalmente da Quilana com o Cisco ali, que você percebe que realmente não tá mais tanta iluminação assim, entendeu? Eu não sei exatamente a ordem da gravação, mas é mais no miolo ali. Você vê que não parece que eles estão gravando um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, realmente. E aquelas cenas ali em cima da nave, ali você vê que o sol tá torando ali. Ali deve ser meio-dia, 1h da tarde, e tá muito claro ali, cara. Tá muito claro e aquele cenário tá refletindo muita luz ali. Os caras realmente devem ter sofrido muito aqui nesse caso, cara. Ali deve ser meio-dia, por volta de meio-dia, 1h, foi realmente porque praticamente você não tem sombra. Que pra filmagem em locação é o ideal. Exato. Você não ter sombra, entendeu? Exato. Porque a câmera corrige um pouco. Só que aí ele dá muito contraste, né? Igual a gente vê em jogo de futebol, às vezes, no Maracanã, que tem um pedaço do campo com sol ainda. Aí quando a bola vai para a parte de sombra, dá aquele contraste grande, você não consegue enxergar direito o que está acontecendo na tela. Então eles tentam gravar sem sombra exatamente para não dar esse tipo de problema. E na época já tinha, né? As câmeras já tinham uma certa correção de sombra. Não deve ter sido fácil não gravar isso aqui. Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar que a gente não comentou sobre o The Ship? Gente, acho que não. Acho que a gente já destrinchou bem aqui. A coisa de longo prazo é a nave em si, as conveniências aí de roteiro, o que eles estão fazendo ali, podia ser uma nave científica para fazer a mesma coisa, como alguma escolta. Aí você percebe mais coisas para colocar esse episódio funcionando, né? Mas tematicamente no final eu acho legal. Gente, eu acho que a cena final valeria a pena falar, que parece que tem uma disputa sobre se existiria o ritual. Eu sempre achei que o Worf, desde a primeira vez que eu assisti, quando o Worf
diz que aquele ritual é o ritual Klingon que o O'Brien está fazendo ali, está realizando, no fundo ele fez uma espécie de somebody love, né? Não tem esse ritual nenhum. Ele só queria de alguma maneira dar uma acalmada ali com o chefe e ficar ali do lado dele. E ele joga aquele ritual, inventa ali na hora, que ele fez isso com a Cito Jassa lá no Lower Decks, seria uma segunda vez, então acho que é razoável ali. E a cena que eu estou passando aqui, tem outra coisa, quando o O'Brien começa a falar, eu achei que o monólogo inicial dele, falando como é que eles tiraram a nave ali de dentro, eu acho tão perfeito, assim, tem uma pequena tecnobaboseira, mas é tão bem colocada, e a nave saiu que foi uma beleza dali da Terra, e a forma como o Colmini fala, eu achei muito legalzinho, muito, muito bem feito, assim. Ou seja, a pessoa falando de acordo com como alguém da profissão falaria, aquela espécie de jargão interno entre ele e o falecido. Eu achei bem, em termos de diálogo, eu achei legal. E voltando à cena do Sisko, ele não dá nenhum destaque aos 5. Ele fala os 5 e cita sobre teve o Gunn e tal, e continua, mas ele fala dos 5, ele não fala bem o que ele poderia ter feito, não é exatamente isso, ele fala dos 5 de maneira geral, colocar em perspectiva do que foi feito ali e da vida deles, e já dizia no final, ela retribui dizendo que eles eram legais, ele conhecia, e eles gostavam muito de ser comandados pelo Sisko e de fazer parte da Frota Estelar, então foram vidas plenas nesse sentido, cumpriram sua missão até o último dia delas. Eu acho legal também, eu botei aqui para andar um pouquinho, eu achei legal, eu gosto da descoberta do fundador ali pro final, acho que vende o episódio bem para mim. Você, Ale, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente não comentou? Tem. Essa cena que o Castanho comenta do Sisko, embora a gente tenha uma incongruência ali que a gente já comentou sobre a culpa dele e tal, que eu não concordo, né? Acho que a cena poderia ter sido inicialmente escrita de uma forma diferente. Eu gosto, né, do meia-culpa que ele faz ali. E ali, pra mim, tem um momento quem nunca, né, ali, né? Que é um momento que o Sisko fala que sempre procurou ter um certo distanciamento ali dos subordinados dele, dos comandados. Eu fui durante uma década aí gestor de uma multinacional e tive uma equipe abaixo de mim trabalhando comigo. E meu pai sempre foi gestor. Meu pai é aposentado já da área de TI e ele sempre foi gestor desde os 20 e poucos anos de idade. E uma das coisas que ele sempre me ensinou foi isso. Ele falou, olha, não tem como você ficar amigo demais do cara que trabalha para você, do seu subordinado direto. Hoje em dia o negócio é mais horizontal. Na época dele, na minha, o negócio era um pouco mais vertical. A hierarquia, eu quero dizer. Porque se você ficar amigo do cara, se você tiver que passar uma reprimenda no cara por ele não estar trabalhando bem, ou eventualmente até desligar o cara, você vai se sentir muito mal com isso, vai se sentir um lixo. Então, assim, você precisa ter um certo distanciamento. Não pode ter amizade, tanta amizade assim. Você tem que tentar tratar o seu subordinado de forma profissional. Porque se você precisar de alguma forma desligar o cara, você vai sofrer um pouco menos. E durante essa minha vida executiva, vamos dizer assim, eu sempre tentei agir dessa forma, mas, cara, não é fácil. Você tá trabalhando com a pessoa no dia a dia, todo dia, no final das contas você acaba passando mais tempo com a pessoa do que com a sua própria família durante muitos anos, é muito difícil você não se envolver. Então, eu meio que senti a dor do Sisko ali. É claro que é uma dor diferente, ali você tá perdendo a pessoa, né, o cara morreu e tal. No meu caso, às vezes, eventualmente, eu tinha que mandar a pessoa embora, e sempre foi a parte pior pra mim do trabalho, era mandar alguém embora, né? Você tá mandando uma pessoa que trabalhou com você durante algum tempo, dividiu pensamentos com você, emoções, eventualmente. Você ouviu, às vezes mesmo querendo dar um distanciamento, você não conseguiu. Então, para mim, esse é o momento quem nunca do episódio. Eu queria falar um pouquinho da direção da Kim Friedman, rapidamente aqui. Acho que o Luiz já tocou nos pontos principais. A Kim Friedman tinha trabalhado ali na segunda para a terceira temporada. Depois teve um hiato dela na quarta temporada, porque ela foi para Voyager. Ela dirigiu uns episódios lá em Voyager. E depois ela voltou aqui para Deep Space Nine. Eu sempre achei a Kim Friedman uma excelente diretora. Ela consegue dar ritmo, né, os episódios. Interfere pouco, assim, de forma, vamos dizer assim... Não tenta ter uma assinatura dela, como o LeVar Burton, por exemplo, James L. Conway. Ela tenta dar mais agilidade na direção. E eu acho que, em determinados episódios, isso acaba ficando muito bom, assim. Dá uma certa liberdade para os atores. Então você não vê grandes falhas, assim, nas direções dela. Direção de atores, direção técnica. Eu acho que ela sempre foi uma boa diretora de TV. Uma pena que ela parou a carreira dela lá, né, no início dos anos 2000. Virou corretora de imóveis, né? Trabalhando na Remax. Mas gosto muito aí da direção dela, acho que ela deu agilidade, principalmente nas cenas internas ali. O Castanho comentou sobre o ângulo holandês.
O ângulo holandês é dela, tá, Luiz? Porque a nave, ela tava reta. Tava reta? Tava reta. Pelo Então menos tá assim, bom. do lado de fora ela tava reta, né? Do lado de dentro, o ângulo holandês que ela quis dar por conta dela ali, para dar um certo desconforto na gente. Que é o que normalmente eles usam em filme noir para dar desconforto para o espectador, é fazer um clássico. ângulo holandês. Então acho que ela foi muito, muito perspicaz e muito feliz aí na direção dela. E aí, para terminar, só umas trivias aqui sobre os atores convidados que participaram aqui desse episódio. A Caitlin Hopkins aí, que fez a Vorta Kilana, ela voltaria na 6ª temporada de Voyager, naquele episódio Ferengi lá, Live Fast and Prosper, né? O F.J. Reel como Muniz, ele, depois aqui de Deep Space Nine, ele trabalhou em Barras no Baile, fez um personagem lá que era meio que um vilão lá, era concorrente do Brandon, e depois ele voltaria em Voyager também, na 7ª temporada, em Repentance. E ele fez aquele episódio que hoje estaria mais atual do que nunca, de Enterprise, Cogenitor, da 2ª temporada, né? Que ele era o engenheiro-chefe lá dos Vicianos, lá, que era aquela raça que tinha 3 gêneros. Tinha o masculino, o feminino e tinha mais um 3º gênero lá. Ele fez esse episódio. E para finalizar, a Hilary Shepard fez a Roya, que é aquela alienígena azul, aquela maquiagem horrorosa. Ela voltaria aqui na 6ª e na 7ª temporada como geneticamente engendrada naquela Luaren em Statistical Probabilities e Chrysalis da 7ª temporada. E assim, uma pena, porque ela tem um rosto belíssimo, os olhos bonitos, e aqui ficou escondido atrás daquela maquiagem horrorosa, né? Muito estranho mesmo. Da Roya. Cara, não sei vocês, mas cara, me dá uma sensação ruim aquela maquiagem, cara, muito esquisita. Pelo menos eles tiraram aquele charutinho, aquele negócio que ficava na frente, que aquilo ali eu acho que é a mesma raça lá do episódio da primeira temporada. Sim, é Coming mesmo. of Do Wesley, Age. né? Do Wesley É. Crusher. Isso. Da nova geração, Coming of Age. O Michael Okuda, ele diz que eles fizeram uma atualização tecnológica genética para não precisar daquilo para respirar, entendeu? Porque aquilo ali era para respirar, né? Na nova geração lá. Ficava aquele gelo seco saindo. Isso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Só um último comentário. O Ron Moore também... Assim, ele gosta desse episódio, mas ele também acha que... Ele não especifica exatamente o que é, mas eu tenho a impressão que ele tem a mesma impressão que eu tenho, que a nave ali não foi bem representada, a parte externa. Ele diz que algum dos problemas que ele teve foi que ele ficou desapontado com o trabalho em locação, só que ele não especifica. Então, assim, eu acho que a direção não foi, né? Porque a direção não foi ruim, mas eu acho que ali a representação da nave foi ruim. Então, acho que ele já era aqui supervisor, produtor supervisor, né? Então, ele já estava tendo um olhar um pouco mais executivo para essas coisas. Então, acho que ele também provavelmente não gostou dessa representação externa da nave de radar. E era isso. E você, Carlão, tem alguma coisa mais que você gostaria de comentar sobre o episódio que a gente não falou? Não, só reforçar também. Eu gosto do trabalho da Kim Friedman. Eu lembro muito do The Search Part 1, que ela dirige, eu acho o episódio interessante. A gente fez depois o Starship Down, que é outro diretor, e que tinha essa proposta de ter um ambiente, causar esse tipo de confinamento, de sensação de claustrofobia, e que, na minha opinião, não funciona muito bem. E ela consegue fazer isso, não é coincidência, ela consegue usar bem, a câmera consegue usar bem os espaços. E no caso, quando você vai gravar, por exemplo, num cenário conhecido, vamos gravar na Defiant, quem já fez 1, 2, 3 vezes, você já tem mais ou menos as posições para gravar. Ali não, era uma coisa diferente, né, no cenário que é único para aquele episódio. Ela consegue reproduzir esse trabalho que eu acho que é muito legal e que exige algumas soluções para que a coisa funcione. E funciona. Então, só reforçar, eu acho muito legal esse trabalho dela. Não sabia que ela tinha virado corretora, uma pena. Eu acho que ela trabalhava muito bem. No geral, é isso. É um episódio que, diferente do Alexandre, a primeira assistida não me chamou muita atenção. E talvez agora, por justamente lembrar mais dos defeitos e já está com isso mais ou menos resolvido, eu me atentei para outras coisas. Eu acho que aquilo já até desceu melhor para mim dessa vez. Gostei. Uma boa para bater um papo sobre ele. Muito bem, vamos então para as notas. Castanha, quantas estrelas para The Ship? Eu vou tirar uma meia estrela que eu dava antigamente, vou ficar com 3. E você, Ale? Então, eu ia ser mais radical. Eu também dava 3,5.
eu ia dar 2,5, mas aí eu acho que é forçar demais a mão, assim. Acho que a gente tem que se apegar às coisas boas do episódio. A gente já comentou aqui da direção, das atuações dos atores principais, principalmente. O momento quem nunca do episódio, o diálogo ali do Cisco, de forma geral, é bacana. O payoff ali com o Brian, embora não seja brilhante, é bacana. E tem acho que a própria significado desse episódio para a série, como a gente já comentou. Então, eu vou de 3 estrelas também. E você, Carlão? A 3 sem muita consideração. Acho que na soma aí de todos os prós e contras, acho que é um episódio bem positivo. Entrega umas coisas legais, assim. Gostei. Acho que 3 tá justo. E até porque alguns problemas que o episódio talvez tenha são problemas recorrentes de jornada e tal. Então, não dá também para pegar tão pesado assim. Acho que 3 tá de bom tamanho. Eu acho assim, o episódio ok e tal. Acho que tem coisas bem interessantes, alguns diálogos muito bons, coisas que vão ficar aí, que a gente vai ver as consequências em episódios futuros. Mas, assim, não é um episódio que me chama atenção, que falo, putz, que episódio fenomenal. Eu acho que ele pecou em alguns momentos, que poucas coisas que se tivessem sido faladas ou feitas de alguma maneira diferente, talvez tivesse ficado melhor. Eu vou dar um pouquinho a menos que vocês, vou dar 2,5 estrelas. Mas nem por isso, né, não é um episódio ruim, não. É que acho que eu tô amarga hoje. Isso. Então vai 2,5 estrelas. Mas muito bem, Carlão, muito obrigada pela sua participação aqui de novo no Balde do Odo. E já vou dar spoiler que a gente se vê daqui. Na realidade, para gravar é daqui 2 semanas, mas para o pessoal ouvir você vai ser daqui 1 mês. Então tá ótimo. Então o pessoal já pode se preparar aí, fazer todo um trabalho de preparação. Obrigado pelo convite, sempre bom estar por aqui. E muito bom ouvir vocês falando sobre os episódios, né? Eu gosto de participar aqui, porque quando eu começo a ouvir os episódios, eu paro para ficar dando opinião e ninguém está ouvindo. Então aqui eu consigo conversar. Obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui, gente. Castanha, valeu pelo bate-papo. Legal, gente. Até a próxima. Ale, muito bom ter aqui, assim, sempre você para conversar com a gente, trazer todas as informações aí. Valeu, até a próxima. E obrigada a vocês que ficaram nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá no trekbrasilis.org e na nossa página do YouTube. Todos os episódios estão lá também. E, se você preferir, você pode ouvir como podcast nos agregadores de podcast tipo Spotify, que tá tudo lá. E aí a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!